Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Conecta Podcast. Eu confesso a você que sempre vem na ponta da Ponto de língua falar partida. ponto de partida. Mas estamos aqui mais uma vez no Conecta Podcast, mais uma vez aqui na companhia do meu amigo Robson Lins. Isso aí. Estamos aqui hoje, algumas pessoas que pagaram um pouco mais caro para estar participando desse momento, que é minha amiga Laine Beatriz Eita, acertou o nome. e minha esposa Érica Cordeiro. E hoje, como convidada, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. Talvez ela nem saiba disso, mas eu admiro muito. A Erika sempre quando fala de você, fala com brilho nos olhos, sempre ela fala com um carinho muito grande. E quer queira, quer não, isso passa um pouco para a nossa vida. E hoje nós estamos aqui com Letícia Mendes. Isso mesmo? Letícia Mendes, psicóloga há mais ou menos 5 anos, Letícia. Isso. Então, antes que você se apresente, eu vou dar a oportunidade para meu amigo, sócio e parceiro Robson se apresentar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, extremamente grato por estar junto com meu amigo Tiago e também com Letícia, que tem algumas perguntas bem interessantes. Uma coisa que eu já deixo claro, assim, eu gosto muito de psicologia. Eu pretendo um dia ainda fazer um curso porque eu gosto de entender como o ser humano funciona, sabe? Uma pessoa, não sei se ele é psicólogo, mas um cara que eu gosto de acompanhar e ler um pouco é Carl Jung. Acho bem interessante a forma como ele trabalha. Eu fui também influenciado a estudar ele um pouco sobre o Robert Peterson, Jordan Peterson. Conhece? Não, esse não. Pronto, é bem interessante ele também. Mas, fazendo aqui, né, o gancho, como a... Calma, tu corta essa parte. Mas aqui fazendo agradecimento aos nossos patrocinadores, Chico Queiroz, da loja Chico Queiroz Máquinas e Motores, e também a nossa amiga Daniele, lá do Café Chevu, tá? Nosso agradecimento por todo o patrocínio e por toda a ajuda que tem nos dado aqui. Então, vamos dar prosseguimento aqui, que a gente tem várias perguntas. Várias Hoje, perguntas. antes ela se apresentar, né, ela caiu numa Verdade, pegadinha, é Letícia. verdade. Porque, na verdade, a gente te convidou, né, para vir para o podcast, mas aqui na conversa que a gente teve pré-podcast, eu percebi que era uma consulta coletiva. Várias perguntas e tal, mas brincadeiras à parte, Letícia, eu sempre falo que não existe ninguém melhor nessa mesa do que você mesma para se apresentar. Então, me fala aí um pouco sobre você, seu nome, sua família, se você quiser, fica à vontade, esse momento é seu. Eu vim comentando no caminho pra cá que é sempre um desafio falar, né, sobre si mesmo, e sobre a trajetória, de um modo geral. Uhum. Mas, começando do começo, meu nome é Amanda Letícia, conhecida como Letícia Mendes. Sou psicóloga clínica. Hoje atuo na clínica e atuo também em unidade básica. Atuo na parte da psicologia da saúde, né? Tenho especialização em neuropsicologia, sou mestre em psicologia da saúde e a minha linha de pesquisa é a linha de trabalho saúde e subjetividade. É uma área que, para mim, me encontrou durante o caminho, como a gente vinha conversando antes de iniciarmos, e que eu me encontrei, de fato, nessa área, né? Enquanto clínica, eu me deparei com muitas demandas sobre o mundo do trabalho. Talvez uma das demandas principais hoje na clínica são as síndromes, os adoecimentos, né, devido à relação com o trabalho. Então, isso me pega no lugar de curiosidade, porque eu sou essa pessoa curiosa, e vai me encantando ali olhar para o trabalhador e não só para tudo que envolve, né, o trabalhar, como as empresas, os processos, enfim, os colaboradores no geral. E, enfim, voltando a mim, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, né? Sou cristã e eu acho que em termos de descrição é isso. Boa, boa. Eu vou começar, Robson, aqui trazendo logo uma pauta para a mesa para ver se a gente consegue manter a conversa hoje nesse ponto, que eu acho que vai ser muito difícil, que o nosso ponto principal seria falar sobre, eu não sei nem qual o nome tecnicamente e politicamente correto que eu uso, mas síndromes, não foi que você falou, Uhum, de que são provenientes do trabalho, como por exemplo o burnout. uhum, E eu percebo, eu conheço várias pessoas, diversas pessoas, algumas que falam que tem, outras que não falam que tem, mas eu já dou aquele diagnóstico com base nos sintomas em outras pessoas que eu conheço. E a primeira dúvida que eu tenho, Letícia, é: será que o burnout ele vem realmente alcançando mais pessoas, tem subido o índice, ou apenas por ter conhecimento da existência dessa doença, mais pessoas têm percebido que tem se diagnosticado com ela? É algo que sempre teve muitas pessoas com burnout, só que por não ter o conhecimento como nós temos hoje, as pessoas não sabiam que tinham. Rapaz, eu acho que é o primeiro. Isso. Tu acha que é o Eu primeiro? acho que é o primeiro, porque, meu irmão,
a forma como... Se você olhar antigamente, pô, eu acho que a jornada de trabalho era menor antes, pô, sabe? Até mesmo, tipo assim, pô, pela conectividade que hoje que você tem, Sim. um Zap da vida, não é final de semana, dependendo se for um ambiente ali que não respeita o trabalhador, tá lá o chefe, aí, pô, e aí? E aí, vamos no final de semana, pô, nas férias. Tem até uma conta no Instagram que eu acho interessante, que ela faz algumas paródias, que é aquele chefe chato, que tipo assim, aquele colaborador-chave tá saindo para férias, mas o chefe não, pô, acha que ele só vai estar trabalhando de home office. Não, isso não existe. Eu acho que é mais o primeiro lado, mas vamos ver o que você acha. Então, por incrível que pareça, Tiago, nós não temos dados tão expressivos sobre a síndrome de burnout. Uhum. Né? E isso é, inclusive, alarmante. Por quê? Porque existe uma nulidade nessa expressão do que se caracteriza como um afastamento de saúde. Em que sentido? Quando a gente pega, por exemplo, os dados do INSS, nós temos afastamento por ansiedade, por depressão, por transtorno bipolar, vários outros transtornos. E o afastamento por síndrome de burnout, ele não aparece como um dado expressivo. E apesar da gente ter a internet aí, né, que vem como esse principal informante, digamos assim, para muitas pessoas também fogem do diagnóstico. Por quê? Ser afastado do trabalho implica em uma redução da renda. Então, quem quer ter uma redução da renda? Muitas vezes, essas pessoas que sofrem com essa síndrome não são as pessoas que se afastam, mas que se mantêm trabalhando. Então, às vezes até vai É um ao ciclo, médico. né? Aí tem um ciclo. Isso, às vezes até vai ao médico, psiquiatra, né? Consegue ali o afastamento, mas não vou botar, porque se eu colocar eu vou ficar sem receber, o INSS é incerto, né? Vou levar tantos meses para conseguir ter acesso a esse salário. Então, não, é melhor eu trabalhar da mesma forma, né? Então, em termos de dados, a síndrome de burnout, ela não entra ainda, pelo menos aqui no Brasil, a partir dos dados do INSS, como um dado expressivo. A gente vai ter como maior dado a ansiedade. Para vocês terem noção, durante o ano de 2024, 470 mil pessoas se afastaram do trabalho por algum transtorno psicológico, Muita né? gente. Entre isso, tá o quê? Depressão, ansiedade e várias outras questões. Muita gente. E aí existe um contraponto de que se 470 mil se afastaram, né, por questões psicológicas, imagina por acidente de trabalho. Várias outras questões que surgem também, né, ali da própria atividade. Então, quantas pessoas não estão se afastando e quantas pessoas estão também escondendo essas patologias, né? Então, não é todo mundo que assume, às vezes se identifica com os sintomas, mas vai levando adiante, né? Certo. Deixa eu te perguntar, eu vejo assim que existe uma nuance entre depressão, ansiedade, burnout e várias outras, é algo que quase que se mistura. Sim. Mas do ponto de vista técnico, assim, tem algo assim que limita o começo e o final de uma para outra? Sim. O que seria, no caso, o burnout, assim, para a gente entender, se você puder compartilhar? Vamos usar o termo no português que eu acho mais fácil, né? Que é a síndrome de esgotamento profissional. Perfeito. Ele tem essa característica, primeiramente, que é voltado ao trabalho, né? O esgotamento, ele pode acontecer na vida de todos nós, de diferentes formas. Se fala sobre um esgotamento que aparece na maternidade, né? Do esgotamento que acontece no relacionamento abusivo. Então, o esgotamento, ele vai aparecer de diferentes formas. Mas quando a gente fala da síndrome de burnout, é uma síndrome de esgotamento profissional, ou seja, através da sua atividade de trabalho. E aí, o que é que nós entendemos como a síndrome? A síndrome, ela não é um transtorno, ela é um distúrbio, ou seja, há algumas alterações, há alguns sinais e sintomas, mas que tem uma temporalidade. E aí, a gente tem como característico dessa síndrome a exaustão, que é uma exaustão física e mental, né? Não é apenas estar cansado e aí dormir e passou. Não. É um cansaço que você dorme e você permanece cansado, né? Que você faz uma massagem e permanece fadigado. Então, é uma exaustão que ela excede a lógica, digamos assim. Paralela a isso, vai haver a questão do isolamento, né? A pessoa, ela deixa de se conectar com outras pessoas, vai ficando mais sozinha. Por quê? Porque às vezes até conversar é exaustivo.
Às vezes até perguntar se alguém tá bem é exaustivo, eu não aguento mais, já tô com muita demanda e etc. Aí um puxa o outro, então. Isso. E outro traço determinante é a sensação de ineficácia. Não, eu estou indo para o trabalho, mas não está fazendo mais sentido, não estou sendo produtivo, né? Então, isso são 3 eixos centrais aí, e a partir disso, vários sintomas são apresentados, né? A fadiga, como eu já vinha falando, dores físicas, né? Desde a tensão muscular, dor no ombro, dor na coluna e etc., até dores de cabeça, insônia, né? Tem pessoas que desenvolvem sudorese, tremores. Então, quando a gente vai olhando para esses sintomas, a gente diz, poxa, mas isso aqui parece com ansiedade. Porque esses sintomas que eu estou narrando para vocês são sintomas de ansiedade, né? E o que é que diferencia? O tempo, né, e a cronicidade. A cronicidade, perdão. Uhum. O burnout, ele tem como uma característica central o estresse crônico. A vida, ela é estressante. O tempo todo a gente vai lidar com estresse. E quando que esse estresse se torna crônico, né? Quando é um estresse que está ali de forma corriqueira e não há momentos de equilíbrio. Então, não há esse contraponto do aqui eu descanso, aqui eu tenho hobbies, aqui eu tenho lazer, aqui... É um estresse que está ali o tempo todo. Então, eu vou dormir, eu estou estressado, eu acordo, eu estou estressado. É uma exposição contínua. Uhum. Então, a repetição, muitas vezes, seja da atividade, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalhador, né, em si, a gente pensa numa repetição, às vezes, até de processos. Ah, todo dia eu tenho que ligar a máquina, fazer isso, fazer aquilo outro, e etc, né? E pensando na perspectiva do empresário, todos os dias eu preciso ser criativo. Todos os dias eu preciso vender. Todos os dias eu preciso fazer isso. Então, essa repetição, ela vai conduzindo a esse desgaste e a esse esgotamento também, né? Então, esses sintomas aí, eles caracterizam a síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento, e eles direcionam também, possivelmente, para crises ansiosas. Só que, para se fechar enquanto crise ansiosa, né, a ansiedade, muitas vezes, ela vai ter uma característica de estar em muitas coisas. Enquanto o esgotamento profissional ele é voltado para o trabalho, a minha falta de energia é para o trabalho. A ansiedade ela vai estar em tudo. Então, se eu vou comprar alguma coisa no mercado, eu fico ansioso. Se eu vou falar com alguém, eu fico ansioso. Se eu vou apresentar, se eu vou fazer uma prova, né? Então, essa ansiedade ela vai se apresentando em várias coisas, em vários locais, por motivos diferentes. Então, existe uma sensação de medo ali, um medo direcionado para o futuro, né? Enquanto a síndrome de burnout, ela tá ali no ambiente de trabalho, nas minhas relações no trabalho. Então, por que que você tá assim? Porque no meu trabalho é assim, assim, assado. A narrativa, ela é diferente. Entendi. E a depressão, esses 2 transtornos que você citou, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, ela pode ser desencadeada a partir da síndrome do esgotamento. Principalmente quando não se há tratamento para isso. Eu me mantenho ali. Então, isso pode sim ser um gatilho para outros transtornos, né? Mas algo que também é importante, né, delimitar é que existem outros fatores, como a genética, o perfil da pessoa, né? A história de vida, a cultura, o ambiente que ele mora. Então, tudo isso também pode ser gatilho para outros transtornos. E dentro da depressão, existe algo, né, predominante ali, que é uma perca de sentido, muitas vezes, uma perca de vontade de viver. E isso também aparece um pouco na síndrome de esgotamento, porque eu tô tão cansada, eu tô tão exausto que nada mais me interessa, nada mais, eu não sinto vontade mais de fazer nada, só quero ficar deitado, eu quero ficar no meu quarto, eu não quero ter contato com ninguém. Então, muitas pessoas relatam isso, não sinto mais vontade de nada. E a gente olha e diz, poxa, essa pessoa tá com depressão, né? Sim. Mas às vezes vem decorrente dessa experiência que ela tá tendo ali no trabalho. Ô, Letícia, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você fala isso, né? E eu penso assim, nossa, quão terrível deve ser você estar vivendo em uma situação como essa. E depois que você entra, para sair algo que eu acredito que dá um pouco de trabalho. Sim. Para ser bem modesto, dá um pouco de trabalho. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, se houvesse uma conscientização em massa, assim, e eficaz, você acredita que o índice de pessoas que cairia na depressão diminuiria? Porque, um exemplo, onde eu quero chegar, eu sei quais são os gatilhos e os sintomas de uma depressão, mesmo que seja de maneira didática, só lendo ou ouvindo alguém falar. A chance de que eu me policie
e que eu não dei o próximo passo em direção à depressão é maior porque eu tenho conhecimento. A pergunta, sintetizando, é: será que se as pessoas tivessem mais consciência sobre os sintomas da depressão, principalmente os sintomas iniciais, a gente conseguiria ter uma redução nessa quantidade de pessoas que eu acredito que tem hoje com essa doença? Veja, eu acho que a complexidade do estudo, né, da mente do ser humano, ela está em exatamente entender que não existe uma única causa, uma única intervenção, mas que existem várias intervenções que vão corroborar para que aquela pessoa ela caminhe na vida, né? Então nós precisamos considerar a cultura, nós precisamos considerar a genética. Então, às vezes, sei lá, aquela pessoa ela tem uma vida massa, mas geneticamente, biologicamente falando, por exemplo, ela tem uma dificuldade para absorver vitamina B12, ela tem uma dificuldade para absorver ferro. Então, alterações fisiológicas ali, né, químicas dentro do corpo, podem, inclusive, mascarar a sintomática, né? Não dizendo que essas alterações determinam a depressão, mas que muitas vezes trazem ali sintomas muito parecidos, né? E que, somado a outros fatores, vão ali contribuindo para que o sujeito ele caminhe em direção a isso. Então, precisa haver, né, essa multiplicidade de intervenções. Eu gosto de dizer que bem-estar é estilo de vida, no final das contas. Todo profissional da saúde que você for hoje, ele vai dizer pra você, você precisa praticar atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa beber água, você precisa fazer terapia. Basicamente, isso é o protocolo para existir. Só que quantas pessoas levam isso a sério? Eu tô na água, exercitando, dormindo bem. Qual é a outra? Terapia eu não faço. Eu faço com as vozes da minha cabeça. Aí tem mais uma. Qual é a outra? Tem uma sombra que sempre me visita, 1h30 da manhã, conversa sempre comigo. Brincadeiras à parte, mas pronto, algo que eu tento trazer para minha vida. Agora a gente tá entrando na parte consulta já, pessoal. Daqui para frente quem quiser saber da nossa vida, né, Robson, fica no conteúdo. Mas pronto, algo que eu desenvolvi o hábito, Letícia, de fazer, e para mim eu acho muito proveitoso, é a questão da autoavaliação, da autorreflexão. Sim. Isso também é um disfarcezinho de autocrítica, autocobrança. Eu me cobro muito. Mas para mim é muito bacana porque, por exemplo, eu tive um dia como ontem, beleza, eu chego em casa e eu penso, ok, por que eu falei tal coisa? Ou por que eu reagi daquela forma quando Letícia se posicionou de tal forma? Eu sempre faço essa reflexão em busca de encontrar limites. Quando eu percebo que, pô, isso aqui já está ultrapassando o que eu julgo ser um limite saudável para mim, eu já corto logo. Eu não sei como é que as outras pessoas fazem, mas eu gosto disso porque aí me evita. É como se eu estivesse tentando evitar um problema futuro. Só que aí entra o que você falou. Não é só questão de autorreflexão, não é só questão de conhecimento técnico. É uma questão também, muitas vezes, química, né? Ou até genética. Sim. Aí você me deixa extremamente desconfortável, porque eu sou um cara que gosta de ter o controle. Sim. Mas diga. E veja, é importante observar, né, se esse movimento, inclusive, dessa autorreflexão individual, ela não é uma forma de proteção, Com certeza. A minha com toda certeza. né? Então, às vezes, eu não quero falar para o outro porque esse outro pode me julgar. Alguém traz um lenço? Tô brincando. Diga, minha amiga. Muitas vezes eu não quero me abrir para o outro porque tem a possibilidade dele me julgar e eu sair como errado. Enfim, não tô dizendo que esse é o teu caso, né? Mas muitas vezes vem implicada aí nessa proteção, Tá né? querendo me dizer alguma coisa, Letícia? Não. Então, assim, inclusive aceitar esse processo, né? Nem todo mundo precisa de terapia. Acho que isso foi algo que a gente já conversou anteriormente. Nem todo mundo precisa. Não. Mas eu acho interessante, né? Um movimento interessante. Por quê? O que acontece na terapia no final das contas, né? Você desenvolve o seu autoconhecimento, né? Então, esse processo ele pode acontecer de forma individual, mas é tão importante você ter alguém que tá ali do seu lado, que não vai lhe julgar, que vai lhe apoiar, que muitas vezes vai ver aquilo que você não tá vendo. Tá entendendo? Então, existe um movimento que eu acho que é importante, né? Que acontece ali no setting terapêutico, mas que, às vezes, de fato, não tá para todo mundo, né? Existem outras questões aí que... Eu lembro, Letícia, de um tempo que um momento da minha vida específico, eu estava fazendo
terapia com uma pessoa específica. E nessa época eu tinha bem mais resistência de confiar do que hoje. Eu ainda tenho muita, mas naquela época era bem mais. E eu era bem subjetivo com a psicóloga, sabe? Ela, pô, mas você fala tão pouco, tá de propósito. Eu não confio em você. E eu falei isso. Aí eu lembro que depois dessa sessão, a alternativa que ela usou para tentar ganhar minha confiança foi me ligar fora de uma semana que a gente não tinha consulta só para saber como foi a semana. Né? E eu extremamente travado do outro lado, eu sei o que ela tá querendo fazer. E aí, Mas como mas foi uma boa psicóloga, eu gostei dela. Aí entramos na pandemia, você lembra? Aí não voltei mais, mas assim, eu gostei porque eu eu acho que eu desafiava ela de certa forma, e assim, na minha percepção, né? Na minha percepção, ela só... Terror das psicólogas. Ah, nossa, eu era ruim. Era bem interessante. Entenda, pessoal, quem está me assistindo era ruim assim, porque eu dificultei bastante, né? Eu não queria falar, apesar de conversar tal, mas de maneira muito subjetiva, tal, por falta de confiança mesmo. E quando ela fez isso, eu disse que caramba, que interessante. Ela Pois quando eu fazia, eu pensava, meu irmão, eu tô pagando, eu vou abrir tudo aqui, pô. Oxi, Pois é. tem que aproveitar. Pois é, É isso. Eu também tenho Só- essa mesma sorte sua aqui. Não, mas assim, é porque eu não sei que instinto ruim foi esse naquela época, não. Mas assim, eu acho que eu sou de boa para conversar, eu converso até demais. Principalmente sobre coisas pessoais. Minha esposa que o diga, né? Que fica. Fala não, Tiago, belisca não, né? Mas assim, sempre quando a gente tem a oportunidade de off, Tiago, evita mais de compartilhar. Mas eu não sei que momento foi aquele, eu não lembro o que me levou a ir, mas naquela época eu tava bem travadão. Queria ser teu paciente, eu sei que eu não posso não, mas eu ia dar Não trabalho a vai. você, viu? Mas diz aí, é, Robson disse que veio pra cá A gente hoje tava. com um relato pessoal, É, né? não, mas antes disso, a gente tava antes conversando, a Laine trouxe um questionamento justamente sobre essa questão de traumas, né? É, e o questionamento que ela trouxe foi como é que a gente pode chegar ali, se existe de fato uma metodologia, porque. Como é que foi mesmo a dúvida, Laine? que você tem algum trauma, aconteceu algo na sua infância e você não lembra, mas isso aí te trava durante a vida adulta. Uma dúvida, isso aí, ó, já que a gente tá Deixa eu falando. só repetir aqui, para quem não ouviu, que ela está um pouco mais longe dos microfones. Laine Beatriz está fazendo a pergunta seguinte. Ó, agora eu estou explorando ao máximo. Fazendo a pergunta se como identificar um trauma da infância que você não lembra e que possivelmente isso pode interferir na sua vida hoje. Não é isso mesmo, Beatriz? Aí, tu vai completar? Não, no final eu trago a minha experiência pessoal com isso. Tá. Essa questão de traumas, eles podem, por exemplo, no futuro, se não bem tratados, levar, por exemplo, a ansiedade, depressão, burnout. É possível isso acontecer? Sim. Acho que desse ponto de vista de que, eu consigo tirar do paciente qual é o trauma dele? Não. Né? O que conduz uma análise? Estou falando aqui do ponto de vista da psicanálise, né? Cada teoria tem a sua forma de conduzir as sessões, né? Mas o que conduz uma análise? O próprio paciente. Então, qual é o conteúdo da análise? Né? O conteúdo do inconsciente. Então, você veio aqui, o que é que você quer falar hoje? Né? Essa é uma Sempre pergunta começa assim. comum, né? O que é que você trouxe hoje, né? O que é que te trouxe aqui? Por que essa é uma pergunta comum? Porque quando você vai até o psicólogo, o psicanalista, você vai com uma demanda. Você vai porque você considera que você está precisando de ajuda, que você quer se conhecer, que você quer descobrir seu trauma. Então, você já vai com essa demanda. Então, não é a demanda do psicólogo, do psicanalista ali, eu quero tirar de você o seu trauma. Não. Mas se esse trauma ele é uma questão para o sujeito, vai aparecer, né? E é interessante porque a gente costuma dizer na psicanálise que só precisa de uma fendazinha para que o inconsciente ele vá se revelando. Então, só precisa de algo ali. Às vezes é um sonho, às vezes é um incômodo. E a partir dali, o sujeito ele começa a se implicar na vida, né? Como assim? Poxa, por que isso me incomoda? Eu Por que passei eu por tô isso faz sonhando pouco tempo, isso? Que negócio. Agora lança uma pergunta assim, eu não quero fugir de perguntas técnicas não, mas eu quero fugir, eu vou falar e vejam se vocês entendem. Tem um perfil de perguntas porque vai muito do perfil de cada profissional. Sim. E como nós estávamos falando antes, tem várias veias ali, vários caminhos, várias nuances para você abordar um paciente, um cliente, para você fazer o acompanhamento. Então, se a gente for abrir a pauta aqui para falar sobre abordagens, com certeza vai ter várias pessoas
te xingando lá nos comentários e outras apoiando. Não quero entrar nesse mérito, mas a pergunta que eu te faço é: existe assim um tempo mínimo para o psicólogo em geral? Não vou falar, Letícia, que você acredita ou que a universidade ensina, para você entender que, pô, eu consegui, virei a chave, eu entendi qual a demanda real desse paciente. Porque, por Eu exemplo, acho que isso é muito subjetivo. é muito subjetivo. Porque pra gente pegar tudo a vida. Ah, E lá é quer fazer o loucura. inferno do psicólogo. Não, pô, foi só um momento, mas escuta, é subjetivo, bacana, você Pô, não tem como respondeu. não. Porque, por exemplo, às vezes o paciente chega que eu chego para você, olha, eu tô com uma demanda, diz, eu tô com um problema no meu trabalho. Só que isso é o que eu tô levando para você, Sim. né? Eu acho que tem a responsabilidade por trás do seu trabalho, quando eu falo a responsabilidade com a vida do próximo e com a sua profissão mesmo é muito grande, porque, bicho, ele tá chegando para mim falando que tá com problema de trabalho. E eu vou tratar isso, eu vou focar nisso, como você falou agora, que eu achei bacana que foi dois termos que você usou, que, eita, fugiu da memória, rapaz, que o paciente é o centro do atendimento. Sim. Eu não lembro exatamente. Mas eu acredito que muitas pessoas chegam ali, como eu cheguei naquele momento, eu não cheguei com a demanda principal Sim. por falta de confiança. E aí, como é que lida com isso? Assim, você, por exemplo, eu cheguei com uma demanda X, você começa nessa veia, em algum momento você percebe que aquilo não é o que de fato tem me levado ali, por questão de experiência ou de tato, não sei. Consegue levar para outro canto, ou realmente vai na do cliente, do paciente, e deixa ele caminhar pelo caminho que ele quer. Tu entendeu? Uhum, entendi. Loucura, Tá né? sendo bem prolixo, viu? Tá indo. Ah, é. Foi uma reunião que eu tive essa semana que contagiou, mas diz. Veja, na psicanálise, a gente considera a forma de ser do sujeito, Hum, né? Então, Freud ele vai falar sobre estruturas, Lacan vai falar sobre linguagem, a forma da pessoa ser. Então, quando a gente... Hoje é comum, né, que as pessoas busquem ali o psicólogo a partir de um transtorno, a partir de um sintoma. E eu costumo dizer aos meus pacientes que isso é a ponta do iceberg. Então, a ponta do iceberg é a síndrome do esgotamento, por exemplo. uhum, Então, ele chega, ele vai trabalhar a demanda dele, né? Eu estou me sentindo assim porque... feito. E à medida dos questionamentos, a gente vai entendendo o resto desse iceberg. Por quê? Porque existe uma história que aconteceu antes, durante e que vai acontecer no futuro, Uhum, né? E as pessoas costumam dizer, né, que a psicanálise ela fica presa no tempo passado. Mas não. Muitas vezes a gente precisa voltar no tempo para entender o que é que foi base. E aos meus pacientes eu dou o exemplo da configuração de um computador, uhum, né? Daquilo que a gente deixa registrado ali no computador. Então, a depender do Windows que tem ali, vai existir uma forma de execução ali no computador, né? Do mesmo jeito conosco. Então, no meu convívio familiar era assim, nós tínhamos determinada condição. Isso vai moldando a minha forma de desejar na vida, as minhas aspirações na vida e a minha forma de ser como um todo. uhum. E é bem interessante que eu observo, né, já falando do meu lugar enquanto mãe, que o ser humano ele não é uma plantação certeira. Às vezes a gente acha que está plantando melancia e do nada aparece uma árvore de maçã, por exemplo. Né, eu digo com a Liz, porque a Liz, eu vou fazer assim, vou fazer assado, não deixo fazer isso, não deixo fazer aquilo, mas ela se mostra da forma dela. Né? A minha expectativa, não, eu queria que Liz fosse uma menina doce, tranquila. Ela é o contrário disso. Né? Ela é uma menina inteligente, mas é uma criança ativa, é uma criança que sobe, que desce, que cria, que inventa, e isso é positivo para ela, Uhum. né? Mas vai contra aquilo que eu achava que estava plantando, digamos assim. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente não pode vir com um discurso determinista, né? De que eu vou fazer isso, isso, isso aqui vai ser o saudável, isso vai ser o adequado. Então, muitas vezes, em terapia, né, o sujeito ele vai descobrindo a sua forma de ser e como isso condiciona a sua forma de sentir, de se relacionar, de estar no trabalho, de escolher suas relações, né? Por que que eu quero ser isso? Por que que eu acho que eu não dá certo para mim esse lugar? Perfeito. Então, Uma dúvida que eu tenho, já que tu trouxe essa questão da analogia do Windows, falando que a gente foi programado durante o tempo de uma forma e a gente expressa essa programação através da nossa vida, como a gente age, as crenças que a gente tem, né? Eu queria te fazer uma pergunta, se existe a possibilidade, por exemplo, a gente já tendo essa programação já bem definida, na fase adulta, por exemplo, a gente conseguir reprogramar, Sim. tá?
Porque eu vou te dar um exemplo, é aquela pergunta que eu quero te fazer. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu passei por uma situação que eu acredito que rompeu uma fenda no meu inconsciente, que eu comecei a olhar para aquilo ali e eu pensei, caramba, por que eu ajo dessa forma? Eu percebi que nesse contexto, eu ficava tentando justificar a minha necessidade em um contexto que eu não precisava justificar. E eu pensei, caramba, isso aqui eu acho que não é saudável. Porque no fim, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que eu precisava, que eu acreditava, ou até mesmo acredito, que eu preciso justificar a minha existência. Ou seja, se eu preciso justificar a minha existência, eu preciso, por exemplo, fazer o bem para que a outra pessoa possa ver que eu esteja fazendo bem, ela venha me valorizar e eu justifique a minha existência baseada nessa valorização. Então, quando eu me tornei consciente disso, eu vi que isso aqui era algo ruim. Eu não sei como reconfigurar isso, todavia, só em me tornar consciente, eu já sei que pelo menos eu consigo identificar esses pontos onde eu estou buscando justificar minha existência e tentar, por exemplo, ali fazer recalcular a rota. Sim. Nesse contexto, eu percebi que eu tenho essa configuração. Qual é o caminho que eu posso trilhar com o intuito de fazer essa reprogramação para que eu possa não, por exemplo, tentar justificar minha existência? Eu vou usar um termo mais comum, né, para que fique entendível. Mas muitas vezes se trata de entender o sentido daquilo. Certo. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha criação com o Liz, né? Não deixo o Liz usar telas, né? Hoje, aos 3 anos, Liz assiste aos sábados, né? Durante um tempo ali controlado. Por quê? Porque eu não quero que ela desenvolva determinados comportamentos, né? Enfim, a gente sabe dos malefícios que envolvem telas, né? Então, eu dei essa configuração para ela. Se ela vai manter aquilo, futuramente vai ser uma escolha dela. Quando ela crescer, talvez ela olhe para trás e diga: minha mãe era uma pessoa que me privava demais. Não deixava comer açúcar, não deixava assistir tela, não deixava isso. E talvez ela até escolha fazer o contrário disso. Ou ela volte para entender por que minha mãe escolheu aquilo. Bom, quando ela escolheu o nome da telas, é porque ela sabia do prejuízo da tela no meu cérebro. Né? Então, é muito mais sobre entender o que aquilo significa para você. Por que você acha que precisa se justificar? Em que contexto você precisava se justificar? Né? Então, aprofundar no entendimento disso que está aparecendo como principal ou como padrão para você, digamos assim. Né? E aí talvez você descubra que tem muito mais embaixo. Com quase certeza. Agora, é interessante, enquanto vocês falam, que eu tô aqui, eu pagaria facilmente para participar de um negócio como esse, porque, olha que interessante. Você fala que por um momento na sua vida, que não, você identificou que precisa se justificar, não é isso? E eu não sei se você percebeu, mas por vezes tu me dava bronca. Não sei se tu lembra disso. Não, Thiago, tu não precisa justificar, é só pedir. Tu lembra? E às vezes isso era o teu, eu tô supondo aqui, Talvez, né? Teu subconsciente querendo dizer isso. Pra Você mim- já tinha consciência de você já tinha consciência em algum canto na sua mente, só que você dizia para os outros, porque o Robson ele sempre me dizia, às vezes quando eu vou pedir algo para ele, Robson, tinha como fazer isso, por favor, tal, e ia justificar, porque não podia fazer tal. E a primeira coisa que você respondia, em tom de raiva mesmo, olha, Thiago, você não precisa pedir favor. Você não tá pedindo favor. Você tem que falar, tal, eu tô contigo nessa, eu faço, não sei o que, tu lembra que sempre falava isso. E quando você trouxe essa demanda, eu falo, caramba, ele já dizia isso para ele mesmo. Talvez, que eu quero até saber como foi que você teve essa descoberta, mas essa descoberta que você teve é algo que você, em algum nível da sua consciência, você já sabia. Só que talvez estava ali em negação, escondido. Ou não, de fato, tinha saído pro consciente, né? Tipo, tava ali faltando um pouquinho, né? Inconscientemente. E isso me leva a pensar, e agora já fico com uma tarefa para essa noite. A maneira como eu ajo com as pessoas, será que já não fica como tarefa? Pô, será que isso eu não estou vendo esse problema em mim? Não sei se você está me entendendo. Eu acho que está, né? Com certeza, se tem alguém nessa sala me entendendo, é você. Não, nem sempre. Brincadeira essa parte. Mas me fez pensar nisso quando você trouxe essa demanda pessoal. E Agora, vocês estavam falando aí, eu lembrei, inclusive tem um versículo bíblico, né, que fala que é muito mais fácil a gente enxergar, acho que é o argueiro que ele diz, trave né, no olho do outro. do que a trave no seu, né? Então, muitas vezes é mais fácil eu enxergar aquele problema no outro do que identificar como o meu. talvez, Letícia, é subjetivo aqui, né? Quem quiser reclamar lá nos comentários, fica bom. A gente tava bem mais sensível. Pode dar, meu amor. A gente tava bem mais, se você talvez tivesse bem mais sensível a isso, porque fosse algo que já te incomodava.
em algum nível no teu subconsciente, né? Não sei. Mas interessante. Vocês querem água? Deixa eu te perguntar, agora respondendo a pergunta de Beatriz foi respondida? Vamos lá. Ela falou sobre a questão dos traumas, né? É a Tem questão como dos o psicólogo, traumas. ele meio que evocar ali do paciente, né? E foi o que eu citei Posso? inicialmente. Coloca só um pouquinho. Que é o paciente quem conduz, né? Então, se aquilo é um trauma para ele, em algum momento isso vai se tornar demanda. Mas não cabe a mim dizer, você tem esse trauma, você precisa tratar esse trauma. O seu problema é esse aqui. Não, ele que vai dizer, esse é o meu problema. Essa é a minha questão, né? Até porque é extremamente invasivo eu fazer esse movimento. Então, o que eu acho bonito da psicanálise é esse lugar de se destituir do saber. É interessante que o Tiago o tempo todo ele fala, porque você sabe, porque você entende, porque você, né? Ele tá me colocando no lugar de suposto saber, né? Mas na psicanálise isso é algo que a gente faz questão de colocar na mesa. Bom, aqui eu não sei sobre você. Você que conhece sobre si mesmo. E aquilo que você não tá enxergando em algum momento vai vir às claras, né? Mas é você quem conduz. Então, quando eu falo que o personagem principal, o protagonista da história, é o paciente, porque de fato é. Como eu vou saber algo sobre você que chegou agora para mim? Então, às vezes, precisa acontecer esse movimento de paciência. Porque à medida que o paciente está se descobrindo, o psicólogo ele também está tentando ali descobrir sobre esse paciente, para que nesse caminho consiga ali colocar, eu digo, colocar a lanterna onde ele não está enxergando, né? Por muitas vezes eu acredito que ele já está vivendo aquilo, ele já está na rotina dele, mas ele não consegue trazer isso à luz, vamos dizer, do consciente. Né? Porque, por exemplo, para você perceber algo, supondo eu sou teu paciente, eu tenho que ter trazido aquilo algumas vezes para você o mesmo ponto. Só que eu não estou tendo clareza sobre Sim. aquilo. Pô, nossa, eu fiz algo naquela noite que eu fiquei com dor na garganta e ela tá vendo aqui que eu tô com água gelada. Aí trago na próxima a mesma coisa. E eu acho que o que você tá dando, o que você falou é mais ou menos isso, né? Trazer luz àquilo que não tá claro para o paciente. Isso. E muitas vezes o movimento vai ser esse mesmo. Freud diz, né? Repetir, repetir, elaborar. Então, talvez o sujeito ele vá repetir durante anos aquilo para poder elaborar, né? E então é o processo e vai de cada sujeito, né? E retomando inclusive a questão da síndrome, quando a gente fala, né, sobre esse tempo de cura em tese, né? A gente olha, por exemplo, para as pessoas que estão ali com a síndrome de esgotamento, o que a gente diz? Bom, talvez em 3 meses você se sinta melhor. Por que 3 meses? Porque como eu vou desvendar em tese essa dinâmica com o trabalho, essa história, por que isso está repercutindo dessa forma em uma sessão, 2 sessões, não tem como, né? E quando a gente pensa, inclusive, na intervenção farmacológica, 3 meses é o tempo para que um fármaco comece a fazer efeito. Então, esse é o tempo de início. E sempre que uma pessoa chega para mim e fala, mas eu vou precisar de quantas sessões? Eu não posso te dizer Eu não quantas sei sessões dizer. você vai precisar, Se né? eu fosse Tiago, era 1 ano, só para começar a se viver. Bom, eu já vou o quê? Acho que uns 10 anos já de processo de análise, né? Então, eu acho não, tenho certeza de que as demandas elas vão se renovando, porque a gente vai lidando com dilemas diferentes da vida. Inclusive, uma das questões que costumo trazer aos meus pacientes é, tá, você zerou esse objetivo aqui. E agora, o que é que você quer fazer da sua análise? O que é que você quer fazer do seu processo terapêutico? Né? Porque, bom, se eu vou com o objetivo de que eu quero tratar a minha síndrome, então você vai, talvez você fique ali 3 meses, 6 meses, e depois você se sinta bem, né? E você, não, já tô bem, ok. Talvez não, talvez você se dê conta que existem outras demandas, que tem um conhecimento que você não tem sobre si, ou até mesmo vai surgindo outras questões, né? A vida, ela vai implicando para nós outras demandas. Sim. Então, o movimento, né, relacionado a essa coisa do tempo de cura, o tempo de estar bem, ele é dinâmico. E sobre essa questão aí da reprogramação, por exemplo? Como é que, tipo, de fato, você consegue reprogramar algo que você construiu durante toda uma vida? É só você saber que você tem aquela programação, que a partir do momento do conhecimento que você tem aquele tipo de comportamento, você já consegue, por exemplo, romper com ele? Ou
Como é que, tipo, isso pode acontecer? Todo conhecimento ele precisa ser colocado em ações. E muitas vezes isso precisa ser de fato desenhado ali, né? Então, deixa eu pensar aqui um exemplo rápido. Ah, eu tenho o costume de todos os dias depois do trabalho comer um chocolate. Eu sei que isso me faz mal e eu sei por que que eu tô comendo chocolate. Eu tô comendo porque eu quero compensar o meu estresse. Eu já passei por isso, às vezes quando eu ficava muito estressado, eu percebi, era claro pra mim, Sim, eu vou pedir um lanche isso, gorduroso. isso. Aí eu, caraca, pô, isso aqui não é certo não. Aí eu paguei e parei. E muitas vezes a gente quer só romper. Eu não posso mais. Só que essa é uma necessidade sua. Você precisa ter algo que lhe alivie, mas não significa que tem que ser a comida. O que é que você pode colocar ali que lhe dê uma nova direção, né? Então, para algumas pessoas vou caminhar depois do trabalho, vou para academia, vou fazer um outro movimento. Meu movimento até aqui era esse, e agora eu vou fazer um outro movimento. Uma coisa que eu percebi durante um tempo da minha vida, acho que foi em 2023, quando tava muito estressante pra mim, a única forma que eu encontrei de conseguir lidar com aquilo foi fazer Muay Thai. Eu, amigo, pô, se eu não tivesse feito, eu acho que eu tinha endoidado. Porque eu acho que foi ali justamente que eu encontrei a forma de dar esse escape, né? Sim. E isso até hoje é expressivo na tua vida, porque esses dias a gente ia ter uma reunião, né? Eu não sei o que houve, você estava bem estressado. Dia cheio, eu acho. É, Foi o que eu você me falei. mandou, Thiago, eu vou me atrasar porque eu vou treinar, senão eu endoido, senão eu fico louco. Foi. Mas bacana, eu não, eu já tenho um perfil que se algo me tirou, me estressa, é focar naquilo para resolver o quanto antes, sanar aquele problema. Por exemplo, eu tive um problema no trabalho, eu vou focar ali para sanar o quanto antes. Ah, eu tive um problema, por exemplo, com minha esposa. Pô, eu não vou sair de casa enquanto não resolver. Eu sou mais esse de chegar e tentar matar o quanto antes, sabe, o problema. Mas aí como você lida quando você não tem controle sobre o que deu errado? Aí antes era bem mais desconfortável, hoje é só desconfortável a nível normal mesmo. Mas, mas eu fico numa situação realmente bem vulnerável, não. Vou dizer que eu fico me sentindo impotente. Pô, caramba, eu sou o cara da ação. Ah, teve um problema, beleza. Onde é que tá doendo? Me diz aí pra mim, pra gente resolver, ver se tá no meu controle. Hoje em dia eu tenho tentado ligar mais um tô nem aí. Eu tenho tentado, mas isso eu tô naquele momento de reprogramação. Por exemplo, essa semana eu estava na nutricionista e se eu tiver eu sempre sou, eu tenho muita, eu pendo muito para o trabalho. Por muitos anos da minha vida eu romantizei o trabalho. Uhum. E Ela já hoje, tá te oi? analisando todo Eu sei isso. disso. Mas bora lá. Mas vê só. Não mente, Letícia, fica feio. Mas vê Ela, só. isso aqui tem essa síndrome, isso aqui. O outro tem SSSS. Aquele outro ali não tem jeito. Aqui já tá lascado, já que ali. Mas a primeira vez que eu escutei a frase, eu quero trabalhar pouco e ganhar muito, eu fiquei ridicularizado. Eu disse, nossa, como é que essa pessoa tem coragem de falar isso? Olha o nível, minha mente. Porque sempre, eu não sei, eu não vou atribuir a ninguém, vou falar a mim mesmo. Na minha mente eu criei essa ideia de que o trabalhar muito é bonito, é digno, é honroso e aquela história toda. E até chegar no momento de eu não vou falar quase não. Pelo que você descreveu hoje do burnout, eu tive totalmente burnout. Aí eu disse, pô, isso aqui não vale a pena. Só que como eu faço sempre essa autorreflexão, eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque pô, isso não tá bacana. O que é que tá me incomodando? Eu sempre faço, deixa eu tentar entender qual o gatilho de eu estar me sentindo assim. E no meu último emprego que eu tive CLT, era que eu lembro muito do dia que eu decidi romper com aquilo. Eu não sei o dia exatamente, mas foi ali por volta 3:30 da tarde. Ficou muito claro para mim que eu disse, pô, isso aqui tá me fazendo mal. Virou a chave. Eu sei que se eu continuar aqui, eu vou entrar em um caminho, em uma rua que eu não quero entrar. Uhum. E eu virei essa chave e não tinha certeza de nada do que eu ia fazer da minha vida, mas eu sabia. Eu não tinha certeza do que ia ser depois, mas se eu ficasse ali, eu tinha certeza de o que ia acontecer. Mas voltando para o que eu vinha te falando, recentemente eu falei, né? E para mim foi libertador, sabe? Foi isso. É assim, eu não consigo falar como, mas quando eu falei a primeira vez, hoje eu Trabalhar quero pouco, trabalhar pouco e ganhar muito. Nossa, chega o ombro desceu, né? E eu falei isso de maneira genuína. Hoje realmente eu tô nessa vibe. Eu quero trabalhar pouco, eu quero ganhar muito, eu quero fazer eficiência, eu Não, quero eu ter vou, né? eficiência, eu Eu vou ter vou. eficiência nas minhas horas trabalhadas. Mas para mim romper com isso, nossa, a Erika me conhece aí há pelo menos 10 anos, né? Quase, não mais, 11 anos. E
Eu sempre romantizei muito o trabalho, né? Sempre. Né? E hoje em dia eu tô nessa vibe, pronto. Eu me culpava, Letícia. Logo quando eu saí dessa rotina do CLT e fui empreender, eu me cobrava demais, que eu disse, cara, uma hora dessa, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos, filho de vigia, eu acho, também não sei, mas quanto mais tarde fica, mais energia eu tenho, mais minha mente funciona rápido, mais eu tô rápido ali para pensar, para fazer o que quer que seja. E aí eu me acordava um pouco mais tarde, 8h30, 9 horas. Nossa, eu me culpava o resto do dia inteiro. E hoje em dia simplesmente tô trabalhando para isso não, né? Eu montei minha empresa para isso. E assim, aí o que eu percebi, Letícia, interessante. Momento agora, desabafo. Nos 3 últimos meses, eu vinha em uma jornada de trabalho muito intensa. Trabalhando de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. Uma energia, isso por 3 meses mais ou menos, não foi? Beleza. E eu tinha dito à Érica, hoje a gente tem muito esse combinado. Eu falo, olha, Érica, nos próximos 3 meses vai ser muito intenso. Eu vou precisar fazer isso. Depois de 3 meses a gente para e recalcula a rota. E eu passei 3 meses loucão no trabalho. Passou os 3 meses, foi justamente quando eu voltei da última viagem que eu fiz, eu sentei e disse, beleza. Agora, vamos fazer uma sessão aqui de análise. Vamos olhar para os números. O que mudou? Praticamente nada. Faturamento, praticamente o mesmo. Só que em contrapartida, teve dias que eu não vi minha filha, mesmo morando na mesma casa, via só ela dormindo. Cancelei a academia, alimentação péssima. E eu cheguei, aí foi aí onde eu virei a chave de querer trabalhar pouco e ganhar muito. Porque quando eu olhei para outro momento da minha vida, eu disse, pô, malho todos os dias, trabalho de segunda a tal dia, tantas horas por dia, e o faturamento é a mesma coisa. Então, essa ilusão de que não vou trabalhar mais para ganhar mais, de fato, muitas das vezes é uma ilusão. E foi no meu caso. Uma vez eu vi um cara falando que eu achei bem Agora, só um interessante. minutinho. Você perguntou sobre reprogramar, né? É. Para mim, o que você viu? Colocar em prática. Foi o que ela disse, tem ação, né? Eu- Justamente o Mas conhecimento. colocar em prática o que eu achava certo e depois avaliar se aquilo realmente ia mudar. Ah, entendi. Foi a maneira que eu consegui, tirou meu foco, mas foi a maneira que eu consegui. Você é minha psicóloga. Como nós teríamos dificuldade se o psicólogo ele está na minha frente muito subjetivo, muito coisas assim que não é tangível para mim. Aí eu fiz isso na minha vida. Eu disse, beleza, eu vou trabalhar muito 3 meses e vou olhar se isso dá resultado. Não deu. Aí quando eu tive esse dado palpável, eu disse, realmente não vale a pena. Aí agora eu tô nessa vibe de trabalhar pouco, ganhar muito. Trabalhando pouco eu já tô. Falta a parte do ganhar muito, né? Mas vai chegar. É um processo, né? Diz, Mas pegar só o gancho do que tu vinha falando, Uhum. Fique à vontade. que eu tava, inclusive, refletindo sobre, né, como que a gente chegou nesse movimento de tantas pessoas estar sentindo a síndrome de burnout, tantas pessoas com ansiedade, etc. E quando a gente olha, por exemplo, para a nossa cultura, a cultura dos... Quando eu falo de cultura, é aquilo que ficou de hábito mesmo, dos nossos pais. Quando você inicia falando, antigamente as pessoas trabalhavam menos, né? E de fato, né? Antigamente, eu vou abrir a loja de tal hora e vou fechar de tal hora. Ponto. Hoje eu abri a loja de tal hora, fechei a loja de tal hora, mas eu ainda vou responder e-mail, vou responder WhatsApp, vou postar no Instagram, vou planejar isso, planejar aquilo. Então acaba se tornando um trabalho intermitente. É um trabalho que não tem fim. E, por exemplo, eu mesmo, né, com a minha clínica, às vezes é até difícil se desconectar do celular. Por quê? Porque eu que resolvo, né, pacote de paciente, respondo, tiro dúvida, dou suporte, aconteceu uma emergência, sessão de emergência, tal, tal, tal. Então, eu tenho que estar com o celular ali. E às vezes é só ligar a tela para ver se tem alguma notificação. Então, tá, eu saí do consultório, eu tô na minha vida normal, mas o trabalho tá ali do meu lado, né? E isso acontece não só para mim, mas para várias pessoas. Aí é onde é que tá, por exemplo, no meu caso, o que é que eu decidi fazer? Eu sou um cara que, por romantizar o trabalho, a todo momento eu respondia clientes. A todo momento. Isso, eu tô almoçando, quem me conhece mais próximo sabe, eu tô aqui contigo, nós estamos almoçando. Se um cliente me mandar mensagem, eu perdi o meu almoço. Acabou. Eu vou ali responder. Isso é na demanda dele. À noite, por várias vezes eu estava brincando com minha filha, o telefone tocava lá e eu falar. Qual foi a decisão que eu tomei na minha vida? À noite eu não respondo mais ninguém, nenhum cliente. Horário do almoço. Se eu vejo que eu não tenho controle em não responder, o que é que eu faço? Hoje, no horário de almoço e janta, eu tenho desligado
os dados móveis e o Wi-Fi. E tenho deixado ali de lado. Porque algo que eu tenho percebido, trazendo agora do ponto de vista profissional, empresarial, como consultor de empresas e principalmente de pessoas, de prestadores de serviços, é o quê? Isso não aumenta o teu valor para o cliente. Sim. Diminui, na verdade, né? Na verdade, diminui. Na verdade, diminui. Porque a alta disponibilidade, ela vai, tipo... Entendeu? Se tu tá sempre acessível... Pois é. E aí entra a questão, né, quando a gente fala desse trabalho intermitente. Para que o trabalho ele seja possível, para que ele continue me energizando, digamos assim, fazendo sentido para mim, ele tem que ter fronteiras. Então ele precisa ter um horário de iniciar e de terminar. E é interessante que esses dias, inclusive, eu estava conversando com uma amiga que é corretora, e ela falava sobre isso. Eu tô aqui fazendo o almoço, cuidando das crianças e respondendo cliente e gerando a carta ali de crédito e etc, né? E eu dizia para ela assim, você tem que definir um horário de trabalho, né? Na última live, até conversando com o Tiago, eu disse, lá em casa eu defini meus turnos, né? Eu Então, lembro. de manhã, lista na escola, eu tô trabalhando, né? Dia tal é o dia que eu faço Por minha exemplo, faxina. à tarde, se você puder compartilhar como é sua tarde, é trabalho ou é outra demanda pessoal sua enquanto CPF? Tarde e noite, hoje, eu optei por ser horários livres que eu posso escolher. Uhum. Então, eu escolho se naquele dia eu vou atender alguém extra, né? Tem os meus dias fixos de Mas eu te pergunto, atendimento. no dia que você está na personalidade CPF, você consegue equilibrar esses pratinhos? Foi assim até que você mencionou na última, né? Sim, Você consegue sim. equilibrar ou tem dificuldade? Equilibrar em que sentido? Equilibrar assim, e lógico, não sei porque eu tô com tanta curiosidade na tua vida, mas assim, eu acho que é por causa de uma demanda pessoal, né? Por exemplo, eu percebi que à noite eu não respondo mais. Isso para mim eu tenho um controle, Sim. mas na hora do almoço, se tocar, eu não tenho controle de não responder. Eu ainda tenho a necessidade de responder, talvez por estar em horário comercial. O que é que eu faço hoje? Desligo o telefone. Uhum. Com toda certeza, eu acredito que essa pergunta da sua vida pessoal vem por uma necessidade minha, porque isso me incomoda. Não, eu quero estar aqui na hora do almoço, o telefone tocar, é a minha próxima meta. Mas Eu eu, olhar eu aqui acho que assim e falar, eu acho que isso é muito de tipo assim, você olhar para aquele, meu irmão, não vou não. E se sentir bem. aí pronto, eu ainda não cheguei nessa fase, por isso que eu Aí eu acho que Mas é desligo. é um justamente processo. uma É um crença. Se processo. você, meu irmão, tá aí, tá no meio do horário de almoço, o mundo não vai acabar. Aí não, aí ninguém trabalha como na urgência e emergência, né? É. Assim, pra mim é muito livre, vai do meu Uhum. julgamento, né? Então, Ela tá em um outro nível, Thiago. Tipo assim, é diferente, pô. Transcende todo o É conhecimento diferente, humano. pô. Tipo assim, a gente tá tudo lascado, a gente cheio de síndrome. Se for pedir, se der uma lista de pai, ela vai estar aqui. Vamos aqui. Não, ela já identificou várias, Já? não, mas sério, a gente precisa ter esse julgamento. Poxa, se eu tô bem ali, né? Às vezes eu tô num momento de perrengue, menino gritando, almoço no fogo, eu não vou parar ali pra responder paciente, né? Mas se às vezes eu tenho um paciente que é mais delicado, como aconteceu recentemente, eu tava no dia de lazer, no banho, Uhum. e o paciente mandou mensagem, ó, aconteceu isso, preciso uma Uhum. sessão e tal, só. Infelizmente hoje não dá, direcionei naquilo que poderia ser Uhum. direcionado naquele momento e segui meu dia, né? E fiz aquele julgamento prévio. Então a gente, acho que hoje pra mim uma palavra que tem pegado muito é essa coisa do domínio próprio. O que é domínio próprio? Você está em si, presente nas suas demandas. Às Uhum. vezes eu estou tomando café da manhã. E aí passou, aí, por exemplo, tua mulher vai e pergunta: E aí, Tiago, o café tava gostoso? Aí você fica. Nem lembro, Às né? vezes você nem sabe o gosto do café. Tomou ali, tchau. E esse é talvez o principal problema da nossa geração. Eu tô em todo lugar, em lugar nenhum. Uhum. O que é a ansiedade? Está sempre projetando o futuro. Então, eu tô aqui conversando com vocês e pensando que quando eu chegar em casa eu vou ter que fazer isso e aquilo. Uhum. Se eu estou nesse movimento, a minha vida tá acontecendo e eu sinto que ela não tá acontecendo. Uhum. Por quê? Eu não tô em tempo nenhum, no Essa final questão das dessa contas. hiperconectividade que acaba desconectando de tudo, né? E o interessante é que algo parece que em contrapartida agora, não sei se vocês já viram na rede social de vocês, mas eu tava até comentando com os amigos que recentemente eu vi muitas pessoas colocando um movimento de hiperfoco. Ah, porque meu hiperfoco agora é pintar. Meu hiperfoco é fazer coisas manuais. Meu hiperfoco é tal, 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 né? E essas pessoas falam desse hiperfoco como se isso fosse contrapor a Uhum. essa hiperconectividade. Só que o hiperfoco, ele é um termo usado dentro de um transtorno.
Então, ele tem uma característica específica. Hobby é uma coisa, hiperfoco é outra, né? Então, tudo bem você ter hobby, né? Ter como hobby pintar, ter como hobby dançar. Você precisa disso. Mas vamos aos termos corretos. Eu acho Ontem que eu acho que Thiago ele teve um hiperfoco em. Como é ali? Carmelion, como é? Em vinho. Não. Com certeza quem teve hiperfoco em vinho foi Érico ontem. E assim, sobre vocês falando sobre hiperfoco e eu refletindo aqui, né? O que seria algo que me deixa muito focado? Eu tenho algumas coisas, mas assim, eu tenho Não como... diga não pra não aumentar a síndrome que tu tem. Pode, claro que pode. Trabalho? Não, mas isso para mim não é válvula de escape. Por exemplo, quando eu tô bem, eu realmente eu trabalho. Gostei quando você falou que o hiperfoco ele é uma característica de uma síndrome. É isso, de um transtorno, Onde é perdão. que o hiperfoco aparece? Transtorno autista. Todo mundo tem transtorno? Tô entendendo. Né? Quer me dizer alguma Ela coisa? Tô traz. brincando. Não, Tô brincando, Letícia. não. Veja, é importante falar sobre essa coisa de. Todo mundo sabe sobre ansiedade, todo mundo sabe sobre depressão, todo mundo sabe sobre isso. Só que, gente, não é só os sintomas que determina aquilo. Existe temporalidade, existe outras características. Uhum. Então, hoje com essa acessibilidade, né, a conhecer sobre os diferentes transtornos, tá todo mundo se diagnosticando. Nem todo mundo A tem percepção transtorno. que eu tenho é que a galera hoje tem romantizado com ser autista, com Sim. ter CT, DTH, né? É É igual ontem, né? TDAH. Porque pronto, recentemente eu tava conversando com um cara e disse, não, pô, eu tenho. É E tu bacana. fez diagnóstico? Não, eu não vou perguntar, né? Não tenho mais interesse. Em outro Aí ele momento fiz perguntaria. com ele, com E as bolas na minha conversando com cabeça. ele, tá, por exemplo, eu tava no carro, num sinal. Aí eu acho que eu tava com pressa, não sei porque eu tava no carro de Érica, que é manual, e tava ali brincando na embreagem. O carro indo e vindo, indo e vindo. Eu disse, tu tem também. Olha como tu tá no carro, olha assim. Tranquilo. Em outros momentos tinha entrado na minha mente, tranquilo. Então eu vou ficar com o meu TDAH aqui, ou que o autismo, seja o que for, e vou ficar brincando com o meu carro. Mas eu tenho percebido que o pessoal tem romantizado muito isso, e também muito por o digital hoje, ele tem muito esse poder de manipulação, né? Sim, Então, se tornou bonito. Quem não tem é anormal, né? sim. E eu, E isso vem como uma forma de se assegurar na vida. Eu sou isso. Antigamente eu sou psicólogo, era uma É profissão. profundo o papo com ela, viu? Hoje em dia é um transtorno, né? Eu sou Uhum. autista, eu sou TDAH, eu sou borderline, eu sou isso, eu sou É o aquilo. quê? Esse outro é o quê? Borderline? O que Ei, que é? borderline é o que mesmo? Eu já ouvi falar, mas não. O quê? Borderline. É um É. transtorno de personalidade. Ele é um transtorno de personalidade, assim, é bem mais complicado de se caracterizar. Não é algo tão comum. E, assim, do ponto de vista da psicanálise, a gente tem algumas críticas, né? Quando a gente fala, existe uma classificação que ela vem pelo DSM, né? Que é o manual de psicologia, digamos assim. Só que, por exemplo, a psicanálise ela faz uma leitura dos transtornos, a TCC faz uma outra leitura, né? Então a gente vai ter essas nuances aí dentro da própria teoria. Mas quando o Tiago falava, voltando, você estava falando, aí eu fui, né, pensando sobre isso que você vinha narrando. Ah, eu queria lhe fazer uma pergunta. Sim. Tem jeito ainda? Oxi. Eu acho que é bacana porque Letícia, ela tá sempre ali em torno da nossa família, não muito próximo, mas tá sempre ali fazendo, né? Eu acho que ela conhece dois Tiago, né? O Tiago, quando a gente se encontra em algum canto, que é sempre aquela pessoa extremamente calada, reservada e tal, e o Tiago aqui num ambiente mais profissional, que eu acho que é uma personalidade completamente diferente. Aí tem o Thiago de ontem. Esqueça, porque eu lembro de um aniversário que eu fui na sua casa, eu acho que era da sua filha, não lembro, mas assim, foi seu mesmo? Não lembro, não. Teve, não teve? Lembra? E assim, eu acho que nós passamos lá 2 horas e meia. Eu acho que eu dei boa tarde pra Natália, que eu conheço, e tchau. E eu passei 2 horas e meia lá sentado, calado, sem socializar com ninguém, sabe? Bateria social e foi embora. Não, não é nem bateria social, é porque eu sou essa pessoa assim, bem reservada, eu não sou muito de... Yeah. Agora, para quem eu conheço, eu confio quando está no meu habitat é outra coisa. Mas vamos mudar de assunto, que eu Deixa eu tô fazer uma ficando pergunta. desconfortável. Deixa eu Tô fazer uma brincando. pergunta, Letícia. Quem não gosta de dar parabéns, o que é que tem, hein?
Eu acho que já tá na hora de acabar esse podcast. Quem é que não gosta de dar parabéns pros outros? O que é que tem? Eu tenho uma Trauma pessoa também. conhecida que tem isso. Sei não, esse aí não tá na classificação aí de novo, caso novo. Agora você tá deixando a Letícia desconfortável. Mas eu tenho consciência, foi eu, porque recentemente meu sócio fez aniversário. Vamos lavar roupa suja aqui online, né? Fez aniversário e eu não dei um parabéns a ele de maneira intencional. Realmente eu não quis dar os parabéns a ele. Eu sei o porquê, eu refleti sobre isso. Eu disse, não, eu sei o porquê. Até eu tinha colocado na agenda. E eu fui poster. Olha que interessante. Isso aqui é um caso de estudo. Anota aí. Eu coloquei, sempre quando alguém próximo a mim fala que vai fazer aniversário tal dia, eu já pego o celular e anoto. Na hora eu tenho essa boa intenção. Só que quanto mais essa pessoa tem se aproximado de mim, dependendo, eu evito. Então, no caso dele, eu olhei na agenda, eu vi Niver de Robson. E é desse jeito que eu boto, Niver Robson. Não, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo. Só que aquilo ali era de maneira inconsciente ou inconsciente de postergar e não dar os parabéns. Até que ele me colocou numa situação muito desconfortável. 1 ou 2 dias depois do aniversário dele, a gente tava batendo um papo e ele disse, Thiago, aproveitar que tu ligou. Eu fiquei extremamente desconfortável. A expressão foi essa. Thiago, eu não espero nada de quem não é próximo de mim, mas eu espero tudo de quem é próximo. E eu esperava de você os parabéns. Eita, aquilo me quebrou. Me desconcertou demais, que eu disse, caramba. Mas ele deu a deixa, ele falou, ó, a gente tem que ter uma relação, tem que conversar quando realmente vê ali algo que Não, está não precisa incomodando. justificar, não. Você só se abriu, você ficou sensível. Não precisa justificar, não. Mas Não, enfim, só pra dizer, porque tipo, não foi realmente uma lapada é assim, uma né? terapia de casal. Mas enfim, olha como é que funciona a minha mente. Quando você disse aquilo, num primeiro momento eu fiquei extremamente constrangido. Eu disse, caramba, que vacilo intencional, né, que eu fiz com o Robson. Mas ao mesmo tempo, quando eu fiquei refletindo, eu disse, olha que ato de amor. Porque talvez seja um pensamento machista, eu não sei. Um homem hoje em dia, ele abrir o coração para outro para dizer que aquilo magoou ele, não é normal de se ver. E quando você fez aquilo, Robson, eu disse, caramba, esse cara realmente ele gosta de mim. Sim. Esse cara realmente merece ganhar os parabéns no próximo ano. No próximo ele vai programar já para a Eu tenho até que mensagem. anotar, depois tu me fala o dia, viu? Mas, brincadeiras à parte, mas assim, eu sei o motivo total daquilo, né? E algo que eu estou reprogramando, mas quando você pergunta agora, fugindo, Letícia, se você me pergunta, Tiago, é possível reprogramar? Tem um custo. Tem um custo alto, que é seu tempo, sua dedicação, isso para mim. É um custo alto, mas é possível. Mudei muitas coisas desde quando eu casei com a Érica, por exemplo, para cá. Muitas coisas que eu entendi que eu precisava abrir mão, ou que eu precisava trazer para a minha vida para ter a família que eu tenho hoje. Então, realmente é um trabalho de desconstrução e reconstrução, agora tem que ser intencional. E você está disposto, para mim, pelo menos, a me colocar em um ambiente desconfortável. E, para finalizar, para mim também é muito importante reconhecer os limites, porque sempre eu vou me cobrar demais. Então, pô, isso aqui hoje eu reconheço que, como você perguntou, Tiago, quando você não consegue resolver aquela demanda naquela hora, como você fica? Eu fico extremamente desconfortável, Letícia. Mas hoje eu aceito mais. Não, beleza. Mas se eu puder fazer o que for para resolver naquela hora, eu vou fazer. E esse ponto do limite, ele é a grande chave, né? Para não chegar ao esgotamento. Agora, psicólogo tem problema? Com certeza, em muitos. Não, brincadeiras à parte. Érica pode dizer. Brincadeiras à parte, porque é interessante. Ontem eu olho aqui para a Letícia, né, a gente está conversando. E eu não sei se por conta do seu posicionamento profissional, ou por questão de já estar treinada e calibrada com isso, mas eu olho para Robson, eu vejo um cara que traz assim demandas pessoais, tal, para mim, todo mundo aqui com dúvidas, e eu olho para você, eu vejo uma pessoa bem plena, por isso que eu lancei essa Não brincadeira. sou plena. Quase um arcanjo. É quase um Não sou arcanjo, plena. né? Um ser de luz. Mas brincadeiras à parte, mas é interessante. Pronto, já aí eu tenho uma facilidade muito pouco. Quando eu confio em uma pessoa, eu vou conversar, eu me abro ali. A reunião que eu tive com o Lucas, por exemplo. A reunião. E se eu não tivesse me aberto da maneira como eu abri, com certeza eu não teria aprendido algumas coisas que eu precisava, ter ouvido algumas coisas que eu Não precisava teria, naquele não dia. teria ido pro método 6. Tocamos na ferida dela. Bem lembrado, bem lembrado. Eita. Bem lembrado. E aí, Letícia? Não tem nada a dizer. Olha só, Letícia, contextualizando essa história, né? Porque Robson, eu me conectei com muitas pessoas boas através de Robson. Ele foi o único ponto negativo. Brincadeira da parte, Robson, que é nesse sentido. Mas olha só, uma dessas pessoas foi Lucas Meira. Um abraço, meu amigo, Lucas Meira. E teve um dia que eu marquei com ele para falar sobre meu posicionamento no digital. E olha que interessante.
Ele é um cara cristão também. E ele... E sentei lá, acho que não foi no Aerão Marinho. A gente sentou e tal. Primeiro, ele já me pegou muito, porque ele pediu o almoço chegou, e eu fiquei conversando, esqueci de pedir o meu. Aí eu pedi. E ele ficou esperando para comer comigo. E o meu demorou bastante. O dele com certeza estava frio. E aquele me chamou a atenção. Eu disse, interessante, gostei desse cara. Conversa vai, conversa vem. Ele disse, olha, Thiago, beleza, consigo te ajudar no digital. Para mim é super tranquilo. Só que, se você me permite, eu queria falar com você sobre outra coisa. Permito, diz aí o que é. Ele entrou em outra área completamente diferente. E aquilo foi muito bacana, né? Porque eu olhei aqui e achei muito bacana. Fala muito sobre ele, por ter coragem de entrar num ponto que normalmente ninguém queria entrar. E depois daquilo ele fez o convite, né, para o CIS, que para mim, particularmente, foi uma experiência muito positiva. Respondendo o que Beatriz falou, né, que fala, pô, tem coisas que você passou na sua infância, que você não lembra. É possível você descobrir isso através de um acompanhamento com um profissional de saúde mental? Com toda certeza. Por exemplo, lá no CIS, me trouxe a memória, não me trouxe a memória, mas eu tive uma virada de chave para um ponto que eu disse, caramba, Tu não lembrava mais como... disso. Não é que eu tive coisas que eu não lembrava, que me trouxe a memória, mas esse ponto específico que eu quero falar, eu vou compartilhar aqui, não tem problema, é o quê? Eu sempre me cobrei muito para ser a pessoa fora da curva da minha família. Sempre. E eu não tinha consciência, eu Do nunca tinha porquê. parado. Do porquê O disso. porquê eu sei, o porquê. Mas eu sabia o porquê, mas eu não sabia o efeito que tinha causado na minha vida. Vocês estão me entendendo? Eu não, até aquele momento eu não tinha percebido que, pô, eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu sempre faço tudo ao máximo que eu posso fazer, porque eu quero ser diferente. O que veio na minha mente, quero ser melhor. Tá entendendo? E lá teve uma dinâmica que deu essa virada de chave, eu disse, caramba, bicho, como eu nunca pensei nisso. Então, eu acredito que é assim, lá, possível você, através, principalmente de um acompanhamento profissional, você encontrar fagulhas lá do seu passado que, com toda certeza, de alguma forma molda quem você é hoje. Agora, eu sou muito daquela veia que isso não determina, né? Ela É. influencia, mas não determina. Eu acho que vai na contramão, né, da Não, psicanálise, acho não que sei. não. Nem precisa defender teoria. Como assim, determina? Porque eu já ouvi falar que algumas veias da psicologia, elas acreditam que o seu passado determina quem você será. Não sei. Ou simplesmente tu teve a sessão a ver que Oi? não existe. Isso aí foi só um Reels. Não, eu vi em algum livro, pô. Até eu tenho um livro ali atrás que eu gosto muito, que ele já vai na contramão. Ele fala, pô, isso aí, o nosso passado, ele influencia, mas ele não determina. Aí eu gostei muito dele. Tá no meu top 3 de livro. Achei É bem aquele bacana. ato de não agradar? Muitas vezes é só a alteração Parece do que é. termo, né? Porque quando eu uso o termo determina e o termo influencia, eles têm sentidos diferentes. Uhum. Mas às vezes a pessoa ela falha ali na linguagem mesmo, né? Uhum. Mas o que eu acho, assim, desafiador, que muitas vezes eu faço a minha crítica interna, né? Nada contra quem participa desses momentos. Muitas pessoas vendem workshop nesse sentido, né? De inteligência emocional e etc. E a crítica que eu faço é que talvez aquilo ali te dê algum direcionamento, te dê alguns insights. Mas aquilo ali não resolve, talvez, uma questão central, Não, concordo. né? E o Isso eu que concordo acontece? 100%. Muitas vezes, nesses eventos, existe um direcionamento, né, para essa coisa do alavancado, ir além. Só que, se aquele sujeito ele não está preparado, se, por exemplo, vou pegar o termo que você vem trazendo, né, essa coisa da crença, se as crenças dele não direcionam ele para conquistar aquilo, né? Você citou essa questão do que era natural para você trabalhar muito. Você precisa ter um insight de como aquilo está repercutindo para que haja essa transformação. Então, às vezes eu vou para um evento e isso acontece em qualquer ambiente hoje em dia, né? Existe muito essa positividade do você é mais, você é isso, você é aquilo outro, mas não é o fato de você repetir que você vai se tornar. Mas o que você faz a partir daquilo? Você está entendendo? Meu marido vinha até falando no caminho sobre esse tema. E ele citou, inclusive, um Reels que ele assistiu, né? Que o cara dizia assim: às vezes a pessoa diz que quer determinado carro, mas não acredita que vai ter aquilo. Mas o acreditar não é nesse sentido da positividade, é o que é que eu vou fazer para conquistar aquilo. Então são movimentos diferentes. E muitas vezes o que esses cursos, né, que vêm dessa coisa da inteligência e etc, direcionam para essa positividade. Tem até um livro que eu achei ele extremamente interessante,
Mas eu acho que ele peca, né, nesse viés da positividade, que é... Ai, meu Deus, não sei o que, milionário. Mente milionária. É aquele que a gente tá lendo, não, né? Não, ela é Quem Pensa Enriquece. Napoleão Hill. Não Mente fale não na frente milionária. dela, não, por favor, não me faça vergonha. Mas veja, eu digo a todo mundo, vale muito a pena ler esse livro. Por quê? Porque ele, de fato, ele traz conexões sobre o movimento do dinheiro, né? Como a gente se movimenta em relação ao dinheiro e o que isso fala também sobre a nossa conjuntura familiar. Porque, de fato, fica algo ali nas entrelinhas, né? A criança, eu preciso de dinheiro para a escola, peça ao seu pai. E a mãe nunca tem. Né? Aquilo vai criando, né? Vai moldando ali um determinismo, entre aspas, sobre quem é a mãe, quem é o pai, quem é você. Se eu sou parecida com a mãe, então eu também vou ser essa pessoa que não vou ter dinheiro, por exemplo. Então, isso é tão, né? Tão na entrelinha sutil, assim que... Isso é loucura, viu? Botou uma semente na minha mente. Mas vai, segue aí. E aí o livro ele vai abordar exatamente essa perspectiva, só que ele traz muito essa positividade repita que você vai ser milionário, né? Você vai estar criando uma mentalidade a partir disso. Eu digo, respeito quem acredita, mas eu acredito muito mais nesse viés do que eu posso fazer diante disso, como eu vou me tornar isso, nos caminhos que eu consigo construir. Duas coisas que eu te falo. Primeiro, né? Qualquer treinamento desse de inteligência emocional, não vamos falar nome para não receber processo. Tô nem podendo receber processo, mas olha só. Falando com você que na minha frente é um profissional, o que é que eu vejo a negligência desses eventos? É porque ali estão tratando a massa, estão trabalhando com a grande massa. Mas também não tem como você individualizar, pô. Lógico que tem, olha ela aqui. Não, num evento desse. Não, então, mas escuta onde eu vou chegar, por Mas exemplo. muitas vezes a proposta do evento, eu vou pegar você aqui, eu vou lhe transformar aqui durante o evento. Tu tá entendendo? Então acho que... Mais ou menos por aí, mas onde eu quero chegar, né? Porque assim, muitas vezes é mais confortável você ir para um evento desse, que às vezes ele vai falar o que você quer ouvir, aquela massagem no ego, né? Sim. Porque, olha, você vai ser milionário e tal, e é isso que o cara quer ouvir. Seja lá o que for. E olha, e para mim, foi muito bom e eu iria de novo. Mas eu tenho essa consciência que, pô, muitas pessoas dali talvez não tenha não maturidade. estão preparadas para aquele momento. E outras estão demais, vai ter todo tipo de pessoa. Aí entra a importância de um acompanhamento com um profissional de saúde, porque, por exemplo, você senta de frente com um paciente seu, como você falou, pô, leva tempo para eu entender de fato o motivo que te levou ali. Ou então o motivo que você quer no momento. Você está trabalhando no singular, é um para um. Assim, para mim foi muito bom, mas eu entendi perfeitamente o que você falou, né? Tem pessoas que, pô, beleza, é só eu pensar positivo que vai dar certo. E que acaba que, por exemplo, vai para um evento desse, acredita na promessa, não acontece Fica e frustrado. só piora. E só piora a situação. Isso. E pronto, aconteceu um caso bem específico, né? De uma pessoa que chegou pra mim em terapia, que a pessoa dizia assim: poxa, agora eu tô entendendo o que eu ouvi no curso tal que eu fiz. Como assim? Não, porque já tinham me dito isso aí que você falou agora. Tem frases que de fato se repetem, né? Mas agora eu tô entendendo. Porque eu entendi tudo que vinha antes dessa frase. Né? Então não é só chegar num evento e dizer você vai ser isso, você vai se tornar isso, o caminho é esse, faça E assim, e esses eventos, eu falo porque eu já participei, eles têm tem um estudo muito grande por trás. Não são amadores, não é um conteúdo assim. Com certeza eles trazem a teoria, só que do lugar que eles trazem a teoria é muito superficial. É como pegar a ponta do iceberg. Tá entendendo? Então existe um nível de profundidade naquilo. Quando eu digo pra você, por exemplo, a infância é um chão que você pisa a vida toda. Você vai olhar pra essa frase, você vai dizer, poxa, é poético. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Né? E você só descobre quando você vê que talvez você se justifique muito, porque na infância você precisava reafirmar um lugar ali. E aí você se justificava. E sabe o que é interessante? Quando eu tive esse insight assim, essa fenda, né, do inconsciente, eu consigo lembrar de 2 momentos da minha infância que eu acredito que se eu sentar e começar a investigar, talvez seja ali o motivo de eu ter essa crença. Sim. De eu acreditar nisso. É interessante isso. Por isso que eu acho massa psicologia. Terminar nosso podcast, a gente vai bater um papo ainda. Aí a gente paga a consulta. Mas falando sério, outro ponto que você falou, o primeiro foi essa questão da grande massa, né? E o segundo, deixa eu ver se eu lembro, rapaz, que você falava, e eu tava na mente para
trazer minha opinião, não me recordo. Mas, assim, muito bacana, iria novamente, com toda certeza, para outros, inclusive, porque eu sou muito assim. Eu, sempre quando eu acho, por exemplo, não concordo com Letícia, por exemplo, então eu vou me permitir ouvir ela. Sempre eu gosto. Eu quero, me fala, Letícia, qual é teu viés, qual é teu ponto de vista sobre tal tema? Porque é provável que você não saiba algo que vai justamente, tipo, te fazer não acreditar. Uma vez eu falei para um colega meu que ele é bem fanático com política, que ele, não, é partido A, partido B, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, pô, Joãozinho, eu no teu lugar, eu dedicaria mais tempo estudando o partido, o político contrário, do que o que você apoia. Porque o que você apoia só vai dizer o que você quer. Isso. Porque a partir do momento que você curte um político algoritmo. A, só vai aparecer coisas que enfatizam aquilo. Mas quando você começa a curtir o político B, de maneira intencional, mesmo sem concordar, você vai ter acesso a um mundo que muitas Você não vezes conhece. você não conhece. Então, já fica a dica, né? Participe de alguns eventos, conheça esse outro mundo. Mas você falando, né, e me veio, né, que o interessante é que você não sente a confiança no atendimento individual, mas você se encontra num coletivo. E eu acho que, sim, quando você vai ouvir... Não, eu prefiro o individual. Eu prefiro o individual, com toda certeza. Só para deixar Aí, arrasta pra registrado. cima, arrasta pra cima. Arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima, Letícia. Só para deixar registrado, eu acredito que hoje minha maturidade, não sei se é emocional, intelectual, cognitiva, não sei qual nome que tá, é outra, mas naquele momento ali, antes da pandemia, que eu procurei esse profissional de saúde, realmente era outro universo. Né? Tava ali e às vezes é até uma maneira de chamar a atenção. Hoje, quando eu olho em retrospectiva, é por que dificultar tanto se tu tá pagando? Né? Enfim, não sei o contexto, nem quero mais saber. Mas hoje, para mim, com certeza a conversa 1 a 1 é melhor. Só que, meu amigo, não é fácil não, porque eu viajo. A mente vai longe, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. E eu penso e vai naquela. Essa veia que eu falei a vocês de fazer essa autoavaliação, realmente ela é muito forte na minha vida. Então, se eu tô conversando contigo, mas não, aí eu já vou respondendo e a psicóloga, beleza, tá pagando. Um monólogo. E assistindo esse monólogo, essa peça de teatro. Mas o coletivo, eu sou muito cético também. Eu fui pro evento, eu saí de Campina Grande pensando que eu tinha ido para um evento de inteligência emocional. Na primeira hora eu disse, pô, é um evento de coach, e nada contra. Eu acredito que tem bons profissionais na área e tem mais mal do que bom, eu acho, mas tem. E depois ali da primeira hora eu disse, caramba, é algo mais profundo. Não é só inteligência emocional e não é só coach, isso é só a promessa para trazer, tem algo a mais. E achei interessante, participaria. Mas hoje eu acredito que talvez investisse mais num profissional 1 a 1. Não sei, tem que pensar. Talvez, assim, possa se abrir, quando você vai para um evento desse, você abrir a consciência de que você precisa de algo que você só vai encontrar, por exemplo, no acompanhamento individual. Mas não, ele não vai muito nessa veia, não. O que é mais pregado nesses eventos é que é autossuficiência, que você pode, que a palavra de afirmação, ela resolve. Sim. Lembrei o que eu ia te falar. Lembrei. Algo que eu trouxe para minha vida, agora eu vou ser julgado também, não tem problema, é o quê? As histórias que nós contamos para nós mesmos. Mas isso é verdade, pô. Pelo menos eu acredito. Ó, ela, Eu não tô tu viu como ela julgando. olhou, Robson? Eles olham pra mim se defendendo. Mas bora É lá. porque é um arcanjo, pô. O cara sempre tem que olhar um arcanjo. Eu abençoo. Brincadeiras à parte, mas eu lembro, a última vez que eu estava em São Paulo, eu cheguei lá de 8h30 da manhã em Guarulhos e o voo tava para sair de 9h15. É só sair de um portão e entrar no outro, beleza. Só que aí 9h15 atrasou, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30. E o voo, toda vez que mudava, era de 30 em 30 minutos. Lá no ruim disso, você não conseguiria parar nem para fazer o almoço, porque é muito longo, é grande lá. Então, se eu fosse almoçar e sempre trocando o portante, pô, e aquela insegurança? Se eu for almoçar e se abrir daqui a 30 minutos um portão do outro lado, ou eu perco o dinheiro do almoço, ou perco o voo, das duas, uma. Foi um dia bem estressante. Só que o que é que eu fiz? Tô suave. Eu decidi contar para mim mesmo a história aqui. Tá tranquilo. Em algum momento eu vou sair daqui para algum canto. Não sabia o que estava acontecendo. Depois eu soube que estava passando Era o que estava acontecendo? Um Frente clima, fria. né? Era muito... Frente fria? Frente fria não. Era questão climática que os aviões não estavam podendo decolar nem descer.
Fiquei de boa. Quando foi 4h30 da tarde, 4 horas da tarde, o pessoal disse, agora o avião tá liberado. E eu cheguei na fila. Aí nesse dia, Letícia, chegou uma moça próxima a mim. E ela tava muito ofegante. Ela... E muito ofegante mesmo, eu sou péssimo em encenar, mas ela tava muito ofegante, eu tive que cruzar o aeroporto inteiro para chegar aqui, não sei o que, e falando comigo, que eu nunca tinha visto ela, eu disse, bacana. Gostei da proposta. Gostei da proposta, né? É bacana. Aí eu percebi que toda pessoa que olhava para ela tinha a atenção dela. A Letícia me olhou, porque eu tô muito cansada, porque eu não sei o que. Aí a Erika olhou, ela repetia a mesma coisa. Então, na minha percepção ali, julgando ela até a terceira geração, eu pensei, pô, essa menina, ela tá extremamente carente de atenção. Ela tá enfatizando muito um pequeno problema que ela teve no dia. Vamos supor, pequeno, mas eu respeito. Algo que eu aprendi na minha vida foi respeitar, independente do tamanho do problema. Só que ia ter mais um seminário de psicologia em Campo Grande, para onde eu estava indo. Então, nesse avião tinha muitos estudantes de psicologia. E teve uma mulher em particular que olhou para ela e disse: Moça, se acalme, já passou. Foque agora no restante da sua viagem, a passeio, seja o que for. Tá resolvido. E bem calma, sabe? Só que ela insistia, e eu sentei aqui na cadeira no corredor, e ela sentou do meu lado, na outra fileira. E ela foi uma A hora e viagem meia todinha de falando? voo, repetindo a mesma coisa. Que síndrome ela tem? Mas brincando, falando sério, o que é que eu pensei daquilo? Pô, a história que nós contamos para a gente mesmo rege nossa vida. Por que eu estou fazendo todo esse contexto? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou ser milionário. É uma história que eu estou contando para mim, que eu acredito que a partir dessa história eu vou percorrer, fazer ações práticas para conseguir alcançar aquilo. Mas quando eu penso, por exemplo, não, eu não vou conseguir ter nada na vida, por mais que eu trabalhe 12 horas por dia, dificilmente eu vou conseguir, porque algo dentro de mim já se rendeu que não é possível. Então, esse caso em particular me fez muito pensar em relação à importância que tem as histórias que nós contamos. Existe uma diferença entre, por exemplo, se ouvir, né? Traçar objetivos e se ouvir nesse processo, e o viés da positividade. Porque o que é o viés da positividade? Bom, eu lanço as minhas afirmações para o universo e eles vão me devolver em tese, né? De maneira passiva, não estou Isso, né? Então, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Na verdade, eu só tenho que falar e isso vai acontecer. E não implica no massa. Eu entendo agora o que você está falando. Né? Muitas vezes o que os livros de autoajuda acabam trazendo é isso. Não, você precisa afirmar para si, porque você vai criar uma mentalidade. Uma coisa é eu parar, refletir, traçar objetivos. Outra coisa é eu repetir, da boca para fora. Né? Eu, particularmente, não acredito que o destino, o universo vai jogar nada de volta, né? Mas respeito também quem acredita nisso. Né? Eu acredito nesse poder de ação que nós temos diante disso, né? O que é que eu posso fazer diante disso? Freud ele tem uma frase que diz o seguinte: qual a tua responsabilidade na desordem que você se queixa? Então, qual a minha responsabilidade diante dessa minha situação? O que é que eu posso fazer para me tornar um milionário? O que é que eu posso fazer para me tornar um empreendedor de sucesso? O que é que eu posso fazer para sair dessa síndrome? Então, existe um plano de ação que precisa acontecer e que ele só acontece a partir do meu insight, da minha reflexão, do meu conhecimento sobre si. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Muitas vezes eu acho que essa ideia do positivismo é uma negligência não, mas é Bengala. Uma bengala boa. É uma bengala. Uma bengala, né? Pô, não, vai dar certo e tal, só que a gente não quer assumir que realmente o papel é nosso. Sim. É bacana, eu gostei. Me desculpe, viu? Tô brincando. Vou deixar desconfortável. Mas bacana demais. Então, trazendo... Mas só um parênteses antes de tudo, da gente finalizar, né? Essa questão do positivismo, eu acredito que o que é errado nele é justamente você transferir a responsabilidade para o universo a partir do momento que você expressa essa positividade. Uma coisa é eu pensar, né, julgar uma situação, acreditar nas melhores coisas. Um ponto característico da ansiedade, né, o pessimismo. Então, uma pessoa ansiosa, ela vai pensar sempre no negativo, mas tem um sentido do pensamento negativo. Né? Muitas vezes, talvez fracassar seja mais seguro do que conquistar o sucesso. Isso é pesado, né? E ela veio hoje... Porque o sucesso vai implicar em várias escolhas, que vão implicar em riscos. Mas quando eu determino que não, vou fracassar nisso aqui, eu já sei, já aconteceu a história. Então, a pessoa que sofre ali de ansiedade, né, tem esse pensamento pessimista, muitas vezes é muito voltado nessa redoma da proteção mesmo.
E é claro que, bom, existem as singularidades, né? Uma frase que eu achei interessante, que foi até depois dessa reflexão que eu fiz, né? É que as pessoas elas preferem o inferno conhecido ao céu desconhecido. Exato. Cara, isso é muito pesado isso aí, pô. E aí, quando a gente pensa, né, no positivismo, sim, eu preciso pensar sobre aquilo que é possível. Não necessariamente aquilo que vai me deixar feliz, alegre, que vai me dar prazer. Mas o que é possível fazer? E, inclusive, talvez como resultado, né, desse nosso acesso à dopamina ali constante nas redes sociais, a gente acha que tem que estar bem sempre, que tem que ser bem sucedido sempre. É, inclusive, esses dias eu recebi um convite, não vou entrar em detalhes para não expor a pessoa, né? Mas a pessoa dizia assim, eu quero ouvir a sua história de sucesso. E na minha cabeça veio o questionamento, quem disse a você que é uma história de sucesso? O que é que você está considerando sucesso? E eu acho que esse talvez seja um dos termos que a gente precisa ressignificar hoje. Porque antigamente, lá na época dos nossos pais, ser bem-sucedido era ter muito dinheiro e trabalhar muito, como você falava, né? Para ter dinheiro, eu precisava trabalhar muito. Minha mãe, por exemplo, trabalhava 3 horários. Mas isso não voltava para ela em forma de dinheiro expressivo, digamos assim. Volta não. Mas uma mortificação de si. Você tá ali dando tudo de si e não sobra mais para nada. Sabe, eu vou fazer uma pausa na tua fala. Sabe o que eu vejo muito, Letícia? São pessoas, empresários que trabalham muito, muito mesmo. São empresários que até constroem algo. Mas quando eu olho assim, eu falo, pô, pra mim não vale a pena. Sim. Por mais que tenha construído um patrimônio bacana, eu olho Ele é assim. refém. O que eu vejo hoje são, infelizmente, eu vejo muitos, pessoas que têm um emprego ali como um ambiente de fuga. Sim. Às vezes, um ambiente de fuga da família. Às vezes, a própria realidade. Às vezes, num casamento, a gente fala muito sobre isso, né? Tem aquela workaholic, né? O quê? Tu já ouviu falar esse workaholic, que é aquela pessoa viciada em trabalhar. Que ela encontra no trabalho ali o que um alcoólico encontra no álcool. Nesse meu caso aqui, eu não estou falando nem o cara que é viciado no trabalho, mas é o cara que eu vejo o trabalho como uma fuga de uma vida que às vezes não é o que queria viver. Sim. E eu olho assim, eu falo, Mas meu não é a Deus. mesma coisa do alcoólico, de certa É forma? porque quando eu olho assim, o cara viciado no trabalho, ele tem Ele sente prazer prazer. naquilo. Ele tem prazer naquilo. Ah. E eu conheço pessoas viciadas em trabalho, que têm prazer em estar trabalhando. Mas eu também conheço pessoas que não têm esse prazer. Mas Mas tá trabalhando ali porque para ele ou para ela é muito pior estar num ambiente onde ele deveria estar, pelo menos na minha percepção. Sim. Que às vezes é na sua casa com sua família, às vezes é fazendo qualquer outra coisa. E eu olho assim e eu falo, meu Deus do céu. Não quero isso para minha vida de maneira nenhuma. Aí entra essa minha parte de muito analítico, né? De observar as pessoas. Porque eu olho e falo, meu amigo, que não tem patrimônio no mundo que compense algo desse tipo. E como você disse, no final do tempo, no dia não compensa. Possa ser que até você faça o dinheiro, que é possível. Não tem como você não estar... Só se você estiver trabalhando muito errado. Aumentei muito minha jornada de trabalho. Aumentou o faturamento? Normalmente aumenta. Só que quando você coloca em contrapeso, aqui, eu Compensa. acredito que é muito interessante. Todos nós fazemos isso. Pô, beleza, aumentei. Mas a custo de quê? Sim. Né? Quando eu olhei esses 3 últimos meses, que eu olhei de um lado, beleza, tive esse resultado. E desse lado aqui, esse foi o custo. Não, para mim não compensa. E talvez, Tiago, não posso afirmar, né, porque não fiz nenhum estudo direcionado a isso, mas nas minhas reflexões, eu penso que talvez essa alta de transtornos mentais, no final das contas, de síndrome de burnout, ela venha como um escancarado conflito geracional. Porque vai ter essas pessoas que antes, né, tinham como objetivo trabalhar. Qual era o seu objetivo na vida? Ter um trabalho. Por quê? Porque trabalhando eu tenho dinheiro. Tendo dinheiro, eu pago a vida que meus filhos querem, por exemplo. Né? E nós temos a galera que vem aí das últimas décadas, né? 90 para cá, 80 para cá. Que é uma galera que já começa a ver que só trabalhar não é suficiente. Que existe uma vida além do trabalho. E não sei se vocês já viram, mas aparece muito naquele... Acho que é Threads, não sei falar Sei, direito. O povo falando assim... Poxa, eu não mando nenhuma pessoa da geração Z, ou dos millennials, né, que chama, porque esse pessoal não quer trabalhar. E aí, Mas pega não a é verdade? que essas pessoas não querem trabalhar, né?
É claro que tem exceções ali, as pessoas que são de fato preguiçosas, enfim. Mas não é que essas pessoas não querem trabalhar, mas que as condições de trabalho precisam mudar, porque precisam acompanhar os avanços da nossa geração. A gente não tem que manter essa lógica de trabalho intermitente, né? E essa lógica do trabalho intermitente, ela surge inclusive como resultado também da pandemia. Por quê? Porque antes existia esse tempo de iniciar, terminar, mas com a pandemia o trabalho ficou em casa, né? Não existe, tudo é uma coisa só, é a casa, os filhos, a Porque família, o antes não existia o trabalho. home office. Aí quando veio a pandemia, surgiu o home office, aí o povo agora trabalha fora office e também home office. Exatamente. Olha, isso aí que você está falando na pergunta que você me fez, o que é que eu vejo? verdade. Mais uma vez me expondo aqui. O que é que acontece? Hoje eu lidero e acompanho pessoas ali de 80 para trás, de 80 para frente, não a idade, assim, o tempo, a Sim, geração, nasceu. né? Até 2000. Tiago, qual a pior geração que você... Ah, não a pior, perdão, mas qual a geração Toma que você cuidado aí tem na mais palavra. dificuldade em lidar? É com a geração de 2000 para cá. Não sei se é Z, se é Y, não faço nem conta com isso, mas de 2000 para cá. Por quê? Porque, de fato, Letícia, eu percebo que essa geração, ela não é que ela não quer trabalhar, ela quer trabalhar menos. E se for o caso, até não trabalhar. Mas porque eu tinha tanta dificuldade, e até tenho, para lidar com essas pessoas? Porque elas batem de frente com algo que foi ensinado durante toda a minha vida, de que trabalhar é bom. E não é bom, não? Não, mas de que trabalhar em excesso é bom, que Isso. isso é algo honroso. E Você que tá isso entendendo? fala, inclusive, do seu lugar social. Porque quanto mais essa pessoa trabalha, mais importante ela é, Isso mesmo. né? Então, se a pessoa ela tem horário vago, significa que não é um bom profissional, Eu pensava dessa forma. né? E pra mim também foi um desafio desconstruir isso, porque eu venho dessa família que meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, mas eles não estavam ali, né? Era uma presença meio Pronto, ausente. você falou a questão do dinheiro, né? Mãe, me dá o dinheiro pro lanche, peça a seu pai. Aquele negócio bem subjetivo. Pronto, eu fui criado em uma casa, agradeço muito, não foi minha mãe nem meu pai que me criaram por questões financeiras, mas a família que me criou, esse cara não era nada meu, não tinha nenhum laço sanguíneo, e ele me criou. E qual a referência que eu tenho? Era um cara que saía de 4h30 da manhã, 5 horas para trabalhar e chegava no final do dia, cansado, muito cansado. E eu tenho ele como um herói. Eu olho para esse cara e falo, que bacana a vida dele. E quer queira, quer não, aquilo ficou no meu subconsciente. É passar o dia fora, mas também não faltava nada em casa. E o herói não vive. Não vive. E só que hoje, agora que eu, com minha esposa, com minha filha, eu olho e falo, pô, às vezes elas não precisam desse herói, né? Elas precisam só eu ali presente. Então, falando sobre gerações, o que é que acontece? Eu tinha muita dificuldade e ainda tenho um pouco de dificuldade com essa galera de 2000 para cá. Mas por quê? Porque eles me afrontam. E realmente é uma galera que eles vivem essa, pelo menos os que eu conheço, a média que eu vivo é o quê? Eu quero trabalhar pouco e eu quero ganhar muito. E o que eu aprendi com esse pessoal nas minhas reflexões? A maneira de trabalhar mudou, pô. Sim. Mudou E por isso completamente. que a escala de trabalho precisa mudar, né? Existem muitas discussões que precisam ser feitas no mundo do trabalho. E a gente não tem como fugir desses efeitos da tecnologia. Porque à medida que eu tô lá no Instagram e eu tô vendo a vida do vizinho, que é uma vida que a pessoa tá ganhando muito dinheiro fazendo tráfego pago. Uhum. Tá fazendo muito dinheiro vendendo coisas, né, online. E não desacreditando nisso. Mas será que isso funciona para todo mundo? Será que todo mundo tem aquele perfil? Porque parece que todo mundo agora tem que fazer isso. Todo mundo tem que vender rifa, todo mundo tem que, né? Então acaba se tornando. E interessante que eu tava dando aula na escola ano passado e um aluno veio pra mim e fez: Professora, a gente precisa estudar mais não. Olha, eu só venho pra escola porque meus pais me obrigam. Porque eu já tenho curso X, Y, Z, H, eu já ganho dinheiro na internet. Eu não preciso dessa escola, não. Olha, daqui uns dias não vai existir essa profissão de professor, de não sei o quê. Desacreditando. E recentemente até apareceu uma novela que uma das participantes, não acompanhei a novela, mas repercutiu a fala dela, que ela dizia exatamente sobre isso, né? Que não, agora é a vez dos influencers, agora é a vez, né, do Misericórdia. digital e etc. Rapaz, E a gente precisa pensar enquanto sociedade. Será que as profissões acabam, né? E até acrescento. Talvez futuramente a gente precise de uma mão de obra que não se prepara, que é os pedreiros, né? Que é os eletricistas, muitas vezes. Então, o trabalho ele se transforma, a gente precisa acompanhar essas transformações, mas sem desmerecer o lugar social de cada um, né? Parece que assim como esse movimento do agora eu tenho um transtorno, só existe uma profissão, só existe uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, cada vez mais eu acho que
Tem muito pauta aí para Tem discutir, demais, né? demais. São muitas nuances. Mas, mais uma vez eu pergunto, encerrando o podcast agora nos próximos minutos, tem cura pra gente? Lista aí quais são as síndromes que a gente tem. Sei não. Eu não sei de nada, né? Mas agora uma dúvida assim, real, sincera, né? Pronto, eu enquanto estrategista empresarial ali, tem quem chama de consultor, seja o que for. Sempre quando eu me deparo com empresa, eu olho assim, pô, tá errando nisso, tá acertando naquilo. Eu faço isso. Quando eu visito um restaurante, quando eu converso com alguém que é empresário, se tiver proximidade comigo, eu até comento. E na questão do psicólogo, ele tá sempre fazendo uma avaliação dessa pessoal. Por exemplo, pô, hoje eu conheci uma pessoa e fiz ali uma avaliação sobre ela na minha mente e tentei No final, levantar ele alguns quer que pontos. tu faça uma avaliação dele. Não, quero não. Tô pronto para isso não. Mas falando sério assim, hoje é algo que faz parte da sua vida, por exemplo, tô batendo um papo aqui com os meninos e tô olhando enquanto profissional, fazendo avaliações. Será que tem esse problema ou será que tem aquele? Quais são as vendas que eles deixaram mostrar aqui nesse podcast? Ou realmente você consegue, tô perguntando você assim em nome de todos, né? Não, isso fica no consultório, isso não leva para minha vida pessoal. Sim. Existe muitos memes em torno disso, né? Uhum. Que o psicólogo, onde ele tá analisando. E, gente, analisar, né, Todo, causa um desgaste, né? Existe um olhar específico, uma observação. Então, não tô analisando o tempo todo. Agora, tem coisas que aqui e ali no discurso vai nos levantando algumas fichas, né? Algumas antenas e que aquilo talvez me sinalize algo, mas nada tão significativo, né? Nem toda análise, nem toda observação vai imprimir ali um diagnóstico. Mas são observações, como na vida comum, a gente tá sentado no shopping e a gente vê que, sei lá, a pessoa tá com uma roupa de determinada forma, né? Não gostei dessa roupa, gostei daquele cabelo. Então, uma observação comum. Eu acho que também, tipo, nesse caso, como você já é exposta a essas situações, você consegue perceber padrões, Sim. né? E certeza. às vezes uma pessoa fala uma coisa e, eita, esse padrão aí eu já percebi, talvez essa pessoa ela tenha, né? Acho que o teu olhar e também o teu ouvido, ele começa a se tornar mais sintonizado para conseguir diagnosticar isso mais pelo seu convívio, né, com essas pessoas que você trabalha. Eu consigo, pronto, na minha área, né? Quando assim tá falando um negócio, eu vejo assim, eu falo, pô, já sei qual é o problema que tá impactando o faturamento. Já sei onde tá perdendo dinheiro, por exemplo. Por questão de convívio com Sim, isso. sim. Seria a mesma coisa, interessante. Fica muito mais afinado. Fica. E diante disso, qual seria uma provocação que você poderia fazer aqui para o Thiago? Não, eu não precisa quero provocação não, tô brincando. Tá, provocação deixar simples assim, não, desconfortável. tal. Não, sendo bem sério, tipo assim, eu gosto de. Tanto é que eu comentei contigo, né, no início desse podcast, que eu tenho vontade de fazer um dia, não sei quando, mas um curso de psicologia, porque eu gosto disso. Eu gosto de entender como o ser humano funciona, eu acho fascinante. Se fosse possível, né, você fazer uma provocação assim para que eu pudesse passar alguns meses pensando, eu ficaria bem feliz. Olha a responsabilidade. Não, eu não tô, tipo, falando brincando também. Mas né, vamos lá, tipo, mas vê só. Antes de ela responder o que eu falo, eu vou fazer a primeira provocação. Posso? Faça, fica à Sobre sua vontade. vida? Eu acredito, Robson, que antes de focar seu tempo e sua energia em entender como o ser humano funciona, eu sugiro que você foque em entender como você funciona, que só aí você tem trabalho para mais de uma vida. Sim. Só Vamos aí. encerrar a sessão? Tem trabalho para mais de uma vida, né? Coloca na tua rotina isso que eu faço para tu ver. É interessante demais. Agora também tem um peso às vezes, mas é interessante, É. né? Às vezes, eu quero fazer um curso de psicologia. Pô, pega esse dinheiro e paga um psicólogo para se conhecer. Pois é. Depois arrasta para cima aí e E o contrata interessante é que muitas pessoas iniciam o curso de psicologia nessa perspectiva. Eu vou para me conhecer. Uhum. Só que você se conhece em análise. Agora, Letícia, uma dúvida. Por exemplo, tem um limite assim de quando uma pessoa ultrapassa que não pode ser mais seu paciente. Por exemplo, a gente está aqui conversando. Não sei nem se o termo é paciente ou é cliente. Mas Fica paciente. é paciente? É. Beleza. Robson chegou aqui e falou: caramba, a Letícia falou vários pontos, tocou ali. Só a maneira como ela olhava para mim calada me deixou desconfortável. Eu quero descobrir por quê, por exemplo. E ele quer ser teu cliente. Existe um limite ali. Paciente. Paciente. Existe um limite ali meio delimitado ou realmente vai do tato do profissional? Falar, não, essa pessoa eu não posso atender porque já existe um relacionamento ou até onde é isso? Eu acho que passa pela via do conforto, né? Porque
assim como você citou essa questão da confiança, tanto o paciente para com o psicólogo precisa confiar na conduta, na questão do sigilo, né? Porque às vezes por ter um contato inicial em algum momento acha que aquela conversa pode vazar, por exemplo. Né? Então precisa haver essa confiança. É uma aposta. Todo o processo terapêutico é uma aposta. Eu aposto que aquele profissional vai me ajudar, né? E o profissional aposta que vai conseguir, de alguma forma, te ajudar naquele processo. E existe essa questão da exposição mesmo. Essa pessoa, eu vou ter uma frequência em ver, onde é que eu vejo, quanto essa pessoa sabe sobre mim, né? Vocês questionaram essa coisa do não falar tanto sobre mim. Muitas vezes é devido a esse posicionamento ético, né? Que precisa acontecer para me preservar, né? Eu preciso me preservar, nem todo paciente, né? Tem um funcionamento neurótico ali que a gente chama, né, de um funcionamento basicamente normal, vou usar esse termo, mas nesse sentido, né, tem pacientes que podem nos colocar em risco de vida mesmo, então a gente precisa ter algumas contingências, né, para nessa exposição. Inclusive, na minha rede social, eu acabei adotando muitas restrições nesse sentido. As pessoas até perguntam, mas Letícia, por que tu não aparece mais, não posta tanto e tal? Mas porque existe uma exposição que muitas vezes nos coloca em risco, né? E quando a gente não tem, às vezes, recurso suficiente para estar numa coisa, você, enfim, tem um segurança, tem não sei o quê, né? É outra lógica, né? Então, existem algumas contingências nesse sentido, né? De proteção mesmo. Bacana. Esse lado eu não tinha pensado. Verdade. Eu digo direto que o CRP deveria desenvolver o botão de emergência, porque... Mas Porque quando você fala isso assim... Já passou por alguma situação que tu pensou, eita, pega, o negócio aqui Deu ruim. Ai, gente, é delicado. Então vamos pular, né, para a próxima parte. Mas é assim, pronto, isso que você trouxe, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, caramba, você pega ali uma pessoa que está com alguma necessidade emocional, psicológica, seja qual for, e você vai lá e contorna. Existe uma possibilidade dessa pessoa interpretar isso de uma maneira errada, Sim, sempre há. né? Ou endeusar, ou... Nossa, loucura, hein? Bacana, gente, interessante isso. Tem até filme, acho, sobre isso. Mas, enfim. Vamos lá, né? Caminhar para o final. Sim, sim. Aqui, eu acredito que praticamente a gente vai ter que fazer uma cotinha e pagar uma sessão, várias dúvidas. Mas eu gosto das amizades da minha esposa. Ela tem umas amizades boas, sempre quando eu paro para conversar, são boas conversas. Gostaria de agradecer não só a você que nos assiste, mas também as pessoas que têm investido nesse projeto. Parece que é um negócio, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer a você que tem nos assistido e também as pessoas que investem nesse projeto. Hoje nós temos 2 empresas parceiras. Uma é a Loja Chico Queiroz, empresa que está aí no mercado há aproximadamente 10 anos. Você que é homem ou mulher do campo, tem interesse em adquirir algum produto para a área agrícola, procura Chico Queiroz que com certeza vai ter um preço bacana. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer também é a Daniele, lá do Café Chevus, é outra pessoa que tem nos apoiado, que está sempre conosco, que tem participado do Conecta. Por sinal, acho que seria bacana a gente falar também sobre o Conecta, né? Fazer um convite para nossa amiga. É verdade, é verdade. Hoje você empreende há quanto tempo, mais ou menos, Letícia? Clínica são 4 anos. Boa, bacana. 4 anos de empresária. O Conecta já ouviu falar? Ouviu falar sobre nossos jantares, Sim. tudo. O que seria o Conecta? O Conecta hoje é um ambiente que nós estamos tentando fomentar, criar um ambiente para empresários, independente do tamanho, que tem dificuldades no dia a dia para escalar suas empresas. Às vezes, não é nem só aumentar o patrimônio, aumentar o faturamento, mas às vezes realmente é mais uma válvula de escape, como o Robson fala, é um pit stop. Para você ter um ambiente ali para parar, bater um papo, conversar. Então, o Conecta nasceu de uma demanda pessoal nossa, a carência de não ter com quem compartilhar nossos desafios, não ter com quem compartilhar e aprender informações, e levamos isso para o mercado. Graças a Deus, isso tem sido muito bem aceito. Nós vamos entrar agora na nossa 3ª edição, no dia 5/12, e gostaria de deixar o convite. Se você quiser participar, você será muito bem-vindo. Acontece lá no restaurante Não. E assim, para mim é muito bom. Não sei se você vai participar, mas se puder, dê o ar da graça, apareça lá. Deixa um desafio aí. Deixa o desafio o quê? Deixa pra um mim? desafio para vocês. Abrir um Conecta na saúde. Boa. E como é que você poderia contribuir com isso? Mas qual a ideia? Desenvolve, gostei da proposta. Sempre Gostei da proposta. Depois os meninos vão explicar esse meme. Mas vamos resumir aqui, fechar aqui? Oi? Vamos fechar aqui o pod? Vamos aí, ela fala. Já fiz os agradecimentos, Robson. Algum agradecimento? E queria agradecer a nossa equipe aqui, né?
em peso, que pagaram mais caro para estar aqui, minha esposa Laine, muito obrigado, também Érica, e não deixar de lado a nossa grande convidada, Letícia. Muito obrigado, Letícia, por ter tirado esse tempo aqui para estar conversando com a gente. Foi uma conversa muito boa. Gosto, como já disse, né? Gosto muito de psicologia. Talvez aí, né? Quem sabe a gente faça também terapia aqui. Eu não descarto essa possibilidade. Lá a gente sempre fala, ei, rapaz, faço terapia e tal. Quem sabe, né? Mas muito obrigado, tá? Por esse tempo. E é isso. E agora você, Letícia, se quiser fazer algum agradecimento, aquele abraço pra menininha que tá em casa, pro esposo, não sei, esse momento é seu. Agradeço o convite. E se o pior não é eu achar ruim e eu falar que essa galera não tem mente. O pior é que em algum momento da minha vida eu já gostei disso. Era tu quem fazia o randandã. Não, nunca. Por incrível que pareça, nunca. Nunca, nunca. Em minha defesa, não era esse Irandanã, era uma 4 cilindros, era um motor V6, era um negócio diferente que eu nunca tive, né? Mas enfim, mas fazia A barulho. minha vai ser mas uma diga aí. Harley. A minha vai ser uma Harley. Eu gostaria de agradecer o convite, né? É sempre bom estar conversando com vocês. Foi um prazer conhecer Robson, as meninas. É um desafio para mim sempre estar falando de forma pública, E nem parece, né? mas, Nem parece. mas foi muito proveitoso, né? E como eu disse também na última live, estou à disposição aí para novas trocas. É sempre bem-vindo esses momentos, né? Eu aprendo com vocês e acredito também que acabo transmitindo algo. Com toda certeza. Então, agradeço, mando um beijo, né, para minha filha, meu esposo e muito obrigada. Maravilha. Então encerramos por aqui. Para você que nos assistiu, quiser deixar sua curtida, por favor, isso é uma maneira de incentivar o nosso trabalho. Quiser compartilhar também com alguém que você acha que vale a pena estar assistindo esse conteúdo, compartilhe e te vejo no próximo podcast.